Você deveria aprender a falar mandarim. Você não tem duas mãos? Você não tem olho? Então toma. Eu tinha 18 mil reais, parcelei a passagem na época, parcelei em 6 vezes, que era o que dava. Ele negocia pra chegar no final, parece que ele negocia pra começar a negociar. O chinês não fala não. Isso é bem característico. Ele nunca fala que não dá. Ele sempre vai falar, ok. As pessoas que já tomaram um golpe, talvez elas vão falar, os chineses são sacanas. Não, aquele chinês foi. Se não for, eles colocam um general manager chinês e colocam ali um CEO brasileiro que o cara é um marionete. Quem manda é o chinês. A minha maior fortaleza, o meu maior diferencial, eu não tinha plano B. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast O Menezeiro e hoje a gente vai entender por que o Brasil bateu 85 bilhões de investimento chinês, é o destino número 1 do capital chinês no Brasil. O número de M&As triplicou de 2024 para 2025, bateu 1,9 bi em 2025. O Brasil já representa 11% de todo investimento feito na China, fora da China, e a gente não pode deixar de discutir isso do ponto de vista de M&A. Por isso, o meu convidado de hoje é o cara que eu, pelo menos, é o maior conhecedor de China que eu conheço. O cara que morou na China, conheceu a China de cima de uma feira de legumes. É o cara que conheceu cadeia na China. É o cara que fez monkey job na China e prosperou na China. Eu falo que pra mim é um grande exemplo, me ajudou muito a começar esse podcast. O meu convidado de hoje, Lincoln Fraccari. Deixei de falar alguma coisa? Eu acho que não, acho que você falou o que importa, sim. Né? É legal porque vai cruzar um pouco das experiências, né? Porque eu sei muito pouco de M&A. Eu acho que as pessoas que assistem provavelmente sabem até mais do que eu. Sei o que eu leio das notícias, alguma empresa comprou outra, problemas pós a compra, que entra a fusão mais complexa, algum problema de cultura. Eu sempre olhei muito mais esse lado, né? Você já vai pro lado de vender os negócios. Sim. Agora a gente vai cruzar então o conhecimento que eu tenho de cultura com os chineses, com os dados técnicos que você tem de M&A. Eu acho que vai dar um conteúdo legal pro pessoal aprender. Sem dúvida. Aqui. E eu me preparei bastante porque eu queria comentar coisas e usar todo o seu conhecimento para falar coisas novas, né? Traduzir a cultura chinesa que você conhece bem para o mundo dos negócios e até mesmo para o empresário hoje tem que estar muito preparado para lidar com esse novo cheque, que é o cheque chinês, né? Tá cada vez mais comum, óbvio. Eu acabei de falar, né? O destino número 1 do dinheiro chinês fora da China é o Brasil e a gente tem que estar preparado para isso. E eu gosto muito de uma frase do André Esteves, né? O capital não tem bandeira, né? Se o chinês vier pro Brasil e não cumprir as regras do Brasil, ele vai ser penalizado como uma empresa brasileira, que tem um controlador externo. Então, eu acho que é muito importante a gente falar isso. Não tinha como pensar em outra pessoa, a não ser você, porque você realmente conhece bem a cultura chinesa. E nós vamos explorar isso ao máximo. Eu queria começar, a gente falando um pouquinho da cultura, da civilização chinesa, né? Você começou o seu negócio na China, né? Como foi a sua primeira experiência para ir para a China e por que China? Era mais ou menos 2006, eu trabalhava numa empresa que era uma consultoria espanhola e eu tinha reunião, eu passei por diversos cargos, né? E no último cargo que eu passei era o departamento de consultoria de inteligência da empresa e um determinado cliente era o Itaú. O Itaú tinha uma financeira na época que era a TAI. A TAI acho que foi vendida, não existe mais, não sei se fechou, não sei qual o fim da divisão, mas era a época do boom do crédito pessoal. Então ficava gente na rua, o canal de vendas era a rua, centro da cidade, pessoas uniformizadas oferecendo crédito, precisa de dinheiro. E eles tinham também um call center para vender mais, né? Eu tava justamente nessa divisão do call center das vendas por telefone. Então sempre fui de vendas, vamos falar assim, essa foi sempre minha área inicial de inbound de call center na época. E aí, numa determinada reunião com esse cliente, ele era o superintendente da divisão da TAI, e aí ele chegou e falou assim, pô, você fala inglês? Eu falei, falo. Aí ele, vamos testar. Aí ele fez uma mini entrevista comigo em inglês, e ele falou assim, olha, eu vou te dar uma dica então, você deveria aprender a falar mandarim. E a minha resposta ali foi, o que é mandarim? E ele falou, mandarim é o que o chinês fala. Eu falei, chinês? E ele falou, daqui 10 anos, a China vai ser uma das maiores economias do mundo. Então se você começar a estudar isso agora, você vai estar muito à frente. E eu falo que eu tenho certeza que ele falou isso pra muita gente. Ele falou isso pra várias pessoas. Tipo, estuda mandarim, é a China. Só que, às vezes a gente escuta um cara mais velho falando uma maluquice, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Falei, que papo de maluco. Eu resolvi ouvir, né? Então, saindo ali daquele dia, praticamente fui procurar escola. Achei a primeira escola de mandarim em São Paulo. Comecei a estudar. De alguma maneira, que eu não sei até hoje como, a Huawei me chamou pra trabalhar lá. A Huawei hoje é famosa. Chinês? Não sei, pode ser. A Huawei
hoje é famosa, na época não era, ela só trabalhava com infra dos celulares, né? Tanto é que ela começou com PABX, depois foi para telefone, foi para roteador. No Brasil, ela veio vendendo a rede 3G. Então eu fui para trabalhar justamente no projeto da implantação da rede 3G da Vivo, naquele momento, né? Só que como eu já estava estudando mandarim há 1 ano e meio, naquela época já, e eu estudava, eu sempre fui autodidata, usava o YouTube para aprender, chegou o chinês lá na última entrevista, eu entrei na sala assim, eu tinha repetido na cabeça as palavras antes de entrar na sala de reunião, que a gente se prepara, e aí eu cheguei falando em chinês com ele, falei em chinês: oi, tudo bem? Meu nome é Lincoln, muito prazer. E dei a mão assim. Aí o chinês olhou, ali eu tava contratado. Então assim, não precisava falar mais nada, porque eles são muito fãs de quem admiram a cultura ou seguem. E naquele momento ali eu entrei e aí eu fui me adentrando à China. E quando eu trabalhava na HAL, meu apelido, o pessoal me chamava de chinês, né? Porque eu só queria andar com eles, né? Então eu fui visto de puxa-saco, do bitolado com os chineses, porque eu ia almoçar com eles nos restaurantes chineses, eles eram meus... A empresa tinha que viajar muito pela empresa, né? Então quando eu viajava pro escritório regional, eu não ficava com os brasileiros, eu ficava com os chineses. E aí os chineses acabavam me convidando pra ir na casa deles comer, eu cada vez ficava mais próximo, eu comecei a cada vez ser mais ousado, e às vezes até e-mail com cópia pra um monte de gente, eu escrevia em português assim a mensagem, e embaixo, quando era uma coisa direto pra um chinês, eu já metia em chinês direto, assim, que eu ia praticando, assim, né? E isso foi me dando cada vez mais visibilidade, fui crescendo, e eu falei assim, quero ir pra China. Que ano isso, mais ou menos? 2009. E antes você teve o contato com a cultura asiática, mas pelo japonês, né? Que é verdade. Não sei se sua mãe que te deu um livro de... Não, foi um amigo da minha mãe. Da sua mãe. Na verdade, ele chegou assim e deu um livro o livro tradicional de budismo, que é o Nam-myoho Renge-kyo, o primeiro, assim, vamos falar assim, inteiro em japonês, né? E o livro você abre ao contrário até. Aí ele me deu o livro, eu falei, o que é isso? Eu falei, não sei ler. Aí ele falou, e ele já estava preparado para essa resposta, né? Como que eu vou ler isso? Eu não sei ler. Aí ele, você não tem 2 mãos? Você não tem olho? Então toma. Ele me deu 4 livros de aprender a estudar japonês, né? Só que naquela maneira como eu estudei, facilitou muito algumas coisas depois, né? Mas para você aprender mandarim ou aprender japonês, é um código totalmente diferente. Então, se eu fosse dar uma dica básica, você teria que aprender a palavra, como se fala, e logo junto o caractere. E tentar encaixar isso no mesmo bloco, na mesma linha cerebral. O que eu fiz ali no japonês, eu aprendi só os caracteres sem saber o que significava. Sem o som, né? E a sonoridade muda muito o significado. Eu sabia a sonoridade, mas eu não tinha sentido a palavra. Eu não criei as conexões. Então eu teria um trabalho imenso para aprender de novo. Eu sabia escrever várias coisas, porque eu fiz Kumon muito tempo, de matemática. Sim. E na minha cabeça, como é que você aprende alguma coisa? Repete ela muitas vezes, sim, que uma hora você lembra. Então todo dia eu escrevia lá o alfabeto inteiro. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, que é o contrário japonês. E eu escrevi isso várias vezes e eu decorei. Só que não servia para muita coisa. Então essa foi a base que eu diria assim, não ajudou muito, né? Vamos falar pro chinês. Então que quando eu cheguei lá, digitava, algumas coisas até são similares, né? Mas só a estrutura do caractere. Aprendendo chinês eu já fiz diferente. Eu criei essa maneira, caractere, significado, tudo junto como fala, tudo junto no mesmo bloco. Queria ir pra China, falaram, não tem espaço, o que você vai fazer na China? Você é brasileiro, eu achava que falava bem, mas não falava de verdade, né? Era 2, 3 anos estudando, só no Brasil. E aí eles falaram assim, olha, não tem como. E aí eu coloquei tanto na cabeça que eu queria ir, que eu pedi demissão, e aí eu fui pra lá praticamente no mês seguinte. Era o dinheiro, eu tinha 18 mil reais, parcelei a passagem na época, tinha dado, sei lá, 5 mil reais, parcelei em 6 vezes, que era o que dava. Então eu tinha esse dinheiro pra pagar a passagem, as parcelas e ver o que ia dar. Sobrou 12. Né? Se você não entrasse dinheiro... Tinha que entrar algum dinheiro, né? E o que você acha mais importante? Porque a cultura chinesa é muito diferente da nossa. Não é só falar, você tem que aprender da cultura também, né? Pra ir morar lá. Que dica que você dá pro pessoal que tá começando a ter contato agora com a cultura chinesa? Eu acho que a única maneira de imergir mesmo em qualquer país, primeiro a gente aprende a língua. Então se a gente for falar, vou aprender inglês. Só que diferente do inglês e do mandarim, se a gente ir para os Estados Unidos, a gente já foi criado na cultura americana, sim, com Hollywood, com todos os filmes, com o estilo de vida. O que a gente tem da China é os filmes de Kung Fu, é o Kung Fu Panda, e nos últimos 10 anos que tem se falado muito mais. Mas assim, o que não falaram nos últimos 100, estão falando agora nos últimos 10, vamos falar assim, né? E o ponto de cultura é entender, acho que a primeira regra, quero me relacionar melhor com os chineses, é entender que é algo totalmente diferente. Não dá pra você absorver muito do que você já sabia e levar pra lá. E isso é meio que difícil pra falar pra quem é mais experiente, quem tá muito tempo no mercado, né? Falar assim, cara, tudo que você sabe, fica quieto um pouquinho, só aprende um pouco. A pessoa fala, não, eu sei, eu tô entendendo, olha o que ele tá falando, significa isso. E na maioria das vezes, não. E aí eu gosto muito de falar que, poxa, a gente tem 500 anos de história aqui documentada, né? Vamos falar assim. Os chineses, em 500 anos atrás, um pouquinho menos que isso, eles tinham a maior frota marítima do mundo, por um pouco. Em 1418, eles tinham uma frota maior que a da
Grã-Bretanha, na inglesa, e por um pouquinho, se não fosse o imperador lá que morreu subitamente, que queria expandir, que queria descobrir novos mares, estava ali pronto para descobrir talvez o Brasil, se fosse, assumiu o cara novo e falou, não, que expandir o quê? A gente tem tudo aqui dentro, queima esses navios, queima essa ideia de ir para fora, nós temos que nos fechar, nós temos tudo aqui. Então, se não fosse esse cara maluco ali, talvez eu e você, a gente estaria de olho puxado, estaria falando com eles, né? Então, assim, pensar que 500 anos atrás, que a gente era índio, usava arco e flecha, comia mandioca, os caras já tinham a maior frota, é baixar um pouquinho a bolinha e entender que é diferente. Falar, poxa, se eu for pra lá, eu vou ter que entender, é um novo terreno. E o chinês é muito diferente dependendo da região, né? Pela uma experiência minha, negociando com o chinês, o que eu percebi, eu queria ouvir de você o que você acha. O chinês, a gente negocia pensando num fechamento. O chinês negocia te testando, né? É cultural isso? Como que funciona a questão do criar um relacionamento com o chinês? Faz sentido o que eu falei, a minha percepção? Eu não diria testar, mas uma característica que eu tomo muito cuidado com as coisas que eu vou falar aqui, eu peço até pra vocês na audiência, nada do que eu vou falar é uma verdade absoluta, que reflete, né? A população chinesa é assim, né? Tem muita gente que viaja pra lá e fica uma semana e fala, não, os chineses são assim, não dá pra você saber, você conheceu um universo muito pequeno. Eu vivi muito, conheci muito chinês, falei com muita gente, mas dá pra pegar algumas coisas mais gerais que todos, ou não diria em todos, mas uma grande parte seria assim, mas tem outras que são pontos específicos. Esse que eu vou falar é um que dá pra dizer que a maioria dos chineses se comunicam dessa maneira, que é uma grande diferença entre a comunicação ocidental e a comunicação chinesa. Eu colocaria uma palavra pra diferenciar isso, objetividade. A gente aqui é muito objetivo com o que a gente quer dizer. A gente se preocupa às vezes com o que a gente vai falar, a gente pisa um pouco em alguns ovos, mas em geral a gente fala o que a gente pensa. Uma negociação é importante eu esclarecer pra onde eu quero ir. Sim. Eu deixo, sempre pode existir algum objetivo escondido, mas a priori a gente fala, pelo menos o que eu tô pensando. No chinês, não. Quando você começa a falar bem chinês e começa a se comunicar com ele, você percebe que é uma linguagem extremamente não objetiva, indireta, que você tem que entender o que a pessoa quer dizer baseado nas palavras. Então, vou dar um exemplo prático que é muito comum. Se eu chegar assim pra... Nós somos 2 chineses e eu quero te chamar pra almoçar. Se fosse 2 brasileiros, eu ia falar, aí, cara, meio-dia, bora comer? Vamos aí, comer junto? A gente continua discutindo de negócios lá? Bora. É mais ou menos assim. Ou você vai falar, cara, não tenho tempo, sim ou não. Na China vai funcionar mais ou menos assim. Nossa, tá perto do almoço agora, né? Aí eu vou ver como você vai reagir. Porque você vai pensar, por que ele falou isso agora? Bom, se ele falou isso agora pra mim, deve ser porque ou ele tem que ir embora, ou ele quer me convidar pra almoçar. Eu não vou declarar ainda o que eu quero. E aí você vai falar assim, é verdade, tá chegando perto do almoço, até que tô com fome hoje. Bom, se eu falei e ele topou que está com fome, logo dá pra eu convidar ele pra comer. Poxa, que legal, eu gosto muito da comida X, que é da sua região. Aí você, é mesmo? Poxa, tem um restaurante. E aí vai indo. Então a comunicação para um ocidental, que é um cara não paciente, que é um cara mais rápido, pragma, que ele quer velocidade, ele se frustra muito. Porque ele fala, cara, não tá andando isso aqui, tá moroso e não vai pra frente, o que tá pegando? A gente negocia pra chegar no final, parece que ele negocia pra começar a negociar. Só que não é pra começar, ele quer entender. Então, assim, ele usa, por mais que ele assista filme americano, por mais que ele fale inglês, por mais que ele conheça o estrangeiro, ele vai manter essa essência de uma comunicação não objetiva, não direta. E ele dá muitos sinais, assim. Por isso que é conhecido pro chinês. O chinês não fala não. Isso é bem característico. Ele nunca fala que não dá. Ele sempre vai falar, ok. É verdade. E aí, tudo é no problem, tudo é ok. E depois, como ele entrega, é uma outra coisa. Mas ele não pode falar não pra você. Então, se você insistir demais e ficar cobrando, não, mas só não dá pra fazer isso. Ele fala, não, ok. Só que ok não significa que é ok de verdade. E entender essas nuances é o que é a maior diferença. Essa comunicação não objetiva, se você entende ela um pouquinho e pratica com o chinês, você consegue criar um rapport de relacionamento, criar essa confiança muito mais rápido do que se você não soubesse, se você ficar martelando no estilo ocidental, né? É bem assim mesmo, porque quando a gente tá numa mesa de negociação, eu falo, a melhor negociação que tem é aquela que é catraca, né? Avançou esse assunto, não volta mais, porque senão, naturalmente, o M&A já é demorado, né? E quando você fica revisitando os assuntos, e com o chinês isso é impossível. Então, quando a gente senta na mesa com o chinês, a gente já entende isso. Então, a gente vai pelo lado de explorar ao máximo o que ele tá querendo dizer. Me explica melhor. Se é ok, como é que seria esse ok? Porque é bem assim, parece que ele tá negociando pra começar a negociar. E agora você explicando, ficou muito claro pra mim. E eu, obviamente, não tinha esse conhecimento que você tem, mas com as perguntas que você fazia, já tava no caminho certo. Com a percepção que eu tive do lado de cá, negociando com o chinês, eu parei mais de ser essa negociação catraca e de explorar mais a gente fala a mulher adolescente
adolescente, né? O chinês que negocia é uma mulher adolescente. Cada hora ele quer uma coisa, mas não é, porque ele realmente ele não quer falar não pra você. E ele não revelou a real intenção dele. Exatamente. Ele tá sentindo, tá vendo onde vai, Eu acho que uma boa dica aí é não tentar falar a sua intenção de cara e ir jogando pequenas frases e palavras meio que no ar, que não é bem uma pergunta, mas não é uma afirmação do seu próximo passo. Então, assim, você quer saber se a negociação vai acontecer nos próximos 6 meses. Aí você pode falar, em vez de falar, a negociação vai acontecer nos próximos 6 meses? Essa é uma pergunta objetiva que nós do Ocidente falaria. Você falaria assim, nossa, a gente já tá há um tempo falando nisso, né? Deve ter um progresso logo do que a gente tá negociando. Tipo, aí ele vai concluir, não, sim, estamos perto. E aí você continua nessa dança, não revelando, até que uma hora ele vai soltando e vai começar a falar. Sim. E você aprendeu isso morando lá ou você já conseguiu aprender isso aqui convivendo com chineses no Brasil? Porque você se pediu demissão, foi lá com ativos de 18 mil, mas já com passivo de 6, você foi com... Nada, né? Um PL de 12 mil reais. Você aprendeu isso lá, morando lá em cima da feira de legumes? Você aprendeu isso lá ou aqui? Sem dúvidas lá. Porque existe uma categoria muito grande que separa os estrangeiros, os expatriados que moram lá. É muito possível você morar na China sem falar mandarim. Nas grandes cidades, nas grandes mesmo, se você souber básico de 30 palavras, que é pegar táxi, quanto custa, alguns números, você se vira muito bem. Porque ainda mais hoje, com tecnologia, né? Quando eu cheguei lá não tinha tanto tradutor, mas mesmo sem, o chinês queria compreender o estrangeiro, né? Então tem muitos expatriados de diversos países, que eu morei em Shenzhen, era muito legal, porque assim, eu tinha amigo de todas as nacionalidades, era um polo de estrangeiros que iam pra lá, né? E aí você pega assim, o pessoal que não fala mandarim, ele não consegue entender essas nuances. Ele vai pegar detalhes superficiais do que ele acha que é, muito parecido com o que eu tinha na Huawei no Brasil, no contato com eles. Então eu achava que eu sabia muita coisa, eu achava que eu conhecia. E na verdade, quando você entende como a sociedade pensa, como eles são criados, na maneira quando você se aprofunda no mandarim e começa a conhecer pessoas, aí sim você vê que é outra camada. Então eu diria que foi lá 100%, assim. Como que você achou esse apartamento pra você morar? Esse apartamento eu achei um corretor que falava inglês, tipo, usando palavra... Ele devia saber 15 palavras, eu devia saber 50, e aí com essas daí a gente foi se comunicando e foi dando certo. O problema é contrato, eu assinei sem entender nada, né? Tipo, isso aqui e tal. E aí ele só explicou assim, a palavra que ele sabia falar é rent, que era o valor, deposit. Então, era depósito tanto, rent tanto. Não, tal, você negociava, falava alguma coisa, ele sim, e foi isso. Então assim, o aluguel que eu pagava lá era 400 yuan por mês, né? Não existe mais esse preço, é uma região que não tinha metrô naquela época, hoje o metrô já tá em toda a cidade de Shenzhen. E por que eu morei ali? Porque era perto da Huawei. Então na minha cabeça se eu for pra Shenzhen, por que eu escolhi? Porque Huawei ficava lá, não era porque era o Vale do Silício, na minha cabeça era a cidade que eu tinha de referência, senão talvez eu iria pra Xangai, uma cidade maior, e ali eu morava no bairro que o pessoal da Huawei tinha recomendado. E aí eu cheguei lá, a imobiliária, e foi indo e achei apartamento e falei, tá, é isso aqui, é o que eu tenho pra pagar e vamos. E qual que era o seu objetivo indo pra lá? Eu acho que o objetivo de qualquer moleque que se forma, eu não tinha um objetivo... Claro, era, eu vou pra lá, vou aprender alguma coisa e vai melhorar. Eu sinto que aqui, não é poético, não é porque eu tô falando pela poesia, mas eu tinha algum chamado que eu tinha que ir pra lá, alguma coisa que eu tinha que descobrir, não sabia o que. Hoje faz muito sentido, parece que foi tudo planejado, mas na verdade as coisas foram aparecendo conforme elas foram chegando, assim. Porque eu não cheguei lá, quero abrir a Chinalin. Eu cheguei lá e falei, preciso arrumar alguma coisa pra trabalhar, e agora? O que eu faço, né? E aí eu tentei fazer bico de tradução, fui tradutor, fui professor, então eu dava aula, professor de português pro chinês. Quem queria aprender português lá? Era o boom da cooperação Brasil-China. Então 2009, assim, era a golden era vamos falar assim, da cooperação, de a gente exportando coisa pra lá, todo mundo falava Brasil, e era o melhor parceiro comercial, e tava crescendo. Então o chinês entendia que o Brasil ia começar a importar muita coisa, era verdade, e ele falava assim, ele percebeu que o brasileiro não falava inglês. E se o brasileiro não fala inglês, ele precisava aprender alguma coisa, alguma palavra. E aí tinha uma turma, que era a única escola de Shenzhen que ensinava português, que tinha em torno de 10, 12 pessoas por turma, que durava 3 meses. Aí acabava essa, entrava mais essa. Então assim, acho que no mesmo momento que eu aprendi chinês, que só tinha 10 alunos, era o português aparecendo lá, né? Então eu dei aula de português, eu fiz bico numa empresa vendendo fibra ótica, tipo como vendedor.
Depois eu fui segurança de bar. Enquanto isso eu tentava alguma coisa. Segurança de bar? Eu fui no bar, né? Eu sempre fui maior, né? Vamos falar assim. E aí o cara falou, pô, eu precisava de segurança. Eles estão contratando segurança. E era um americano, amigo meu, que era o outro segurança. Você não quer ir lá comigo? Falei, cara, eu nunca fiz isso. Eu nunca trabalhei nisso aqui. Já treinava jiu-jitsu? Já, mas assim, não era nem tão bom assim, vamos falar assim. Era mais no hustling de rua, assim, sei lá. E eu falei, cara, não sei fazer isso. E assim, quando você pega segurança no Brasil, eu nunca faria segurança aqui, porque eu acho que é muito perigoso, sim, né, tal. Sim. Falei, não. Ele falou, cara, que é tranquilo, não vai ter nada. E assim, no máximo que a gente pega uns coletes à prova de faca. E eu falei, cara, assim, desespero, moleque. Falei, pagava bem, pagava muito bem. Então assim, vamos pensar assim, uma lógica, vai. Um salário naquela época, num escritório, ia pagar em torno do que eu iria conseguir trabalhar, dos bicos que eu tava fazendo, 4 mil a 5 mil yuan por mês. Hoje é 3.500 reais. Naquela época, 4 mil yuan era R$1.000. Então eu tava ganhando R$1.000 por mês. Vamos falar assim, né? Agora, estourou. Aí eu falei assim, R$1.000 por mês. Chegava no trabalho de segurança, eles estavam pagando 1.000 yuan por dia. Então assim, se eu trabalhasse 4 noites, eu ganharia o que eu trabalharia o mês inteiro no outro trabalho, né? Falei, cara, o trabalho é bom, beleza. E aí a regra era, você só pode intervir nos estrangeiros. No chinês, não. No chinês tem o time de chinês que faz isso. Porque tinha muito estrangeiro, era o único bar na época, tava todo mundo concentrado ali. Então todo mundo ia naquele único bar que tinha um monte de estrangeiro. A estratégia do bar era muito simples, ele entendeu que ele não podia cobrar caro pelas bebidas, ele começou a cobrar barato, o estrangeiro ia. Estrangeiro indo, o chinês falava, nossa, é um bar de gringo, ele ia também e girava um ciclo. Foi uma economia muito boa a ideia que o cara fez. E aí eu fui fazendo esses bicos e enquanto isso eu fui tentando montar alguma coisa. Que legal. E você também fez Monkey Job lá, né? Monkey Job, hoje já esse trabalho, até tava falando com um amigo meu, ele já não existe mais tanto, até existe em umas cidades mais rurais, mas era uma fase que a China, o chinês ele desconfia até mesmo dos produtos chineses, ele é um povo naturalmente desconfiado. Sim. Por que eles gostam de visitar as fábricas, gostam de visitar as operações, até que a gente tava comentando Sim. que eles vão comprar, porque eles querem ver o lastro, eles querem ver se é real, porque o chinês sabe mentir o lastro, o chinês sabe enganar, o chinês ele usa uma estrutura terceirizada do outro, e aí ele finge que é a fábrica dele, vamos falar assim, né? E o que o chinês confia? O estrangeiro. Porque o estrangeiro, naquela época, né? O estrangeiro, teoricamente, não mente. As coisas de fora são melhores que as chinesas. É uma síndrome de vira-lata que a gente tem no Brasil. Eles estão perdendo um pouco na China isso, né? Mas naquela época era muito presente. Pô, se é alemão, é bom. Não importa o quê. Se é italiano, é bom. E aí eles pegavam e criavam um evento, uma empresa que vai lançar um investimento, um empreendimento, por exemplo, assim, e eles contratavam um gringo pra ficar lá como sendo o arquiteto-chefe. Então esse é o arquiteto italiano, que ele ficava numa mesa assim com os outros chineses junto, era figurante total, então você era um figurante, fingindo ser um arquiteto, porque agregava valor pra obra. A obra não era mais só uma obra comum chinesa, era uma obra com o arquiteto italiano que tava ali. E o pessoal ia, tirava foto com você era o gringo, que você não podia falar em inglês, porque você não falava, nenhum chinês ali aparentemente falava italiano, quando você fingia isso, e tinha os designers de países diferentes. Tá, esse é o designer francês. Se era uma coleção de um produto, chamava... E aí vinha, às vezes, as mesas dos clientes. Então, assim, essa empresa não era um arquiteto, mas ela queria mostrar que ela tinha muitos clientes fora. Tá. Então, ela chamava os gringos, ficava ali 4 ou 5 estrangeiros, e eles eram os clientes estrangeiros da fábrica. Então, olha só como eu sou grande. Eu tenho cliente de fora. E você, chinês, não compra comigo? Olha quem compra. E aí, ela criava esse teatro. Então, isso a gente denominou lá, ficou conhecido como os trabalhos de macacos, monkey jobs. Que você ia lá e fingia ser uma profissão que você não era. Você já fingiu ser? Eu já fingi ser arquiteto, já fingi ser cliente. Mas pagava bem? Olha que engraçado, pagava bem. E só que olha que engraçado, esse nunca foi o core assim das minhas receitas, porque tem uma pegadinha muito importante que até é polêmica, vamos falar assim, até diferente, mas os chineses, quem se dá muito melhor lá são as pessoas de pele mais clara, de olho claro e preferencialmente cabelo claro. Então a gente, assim, meu cara de indiano, árabe, não tinha muito trabalho lá, a não ser que eles queriam dizer que o cliente era árabe, que era indiano, e ter um cliente árabe ou indiano não era tão glamuroso assim. Então, quanto mais loiro fosse a pessoa, não, esse cara é da Europa. Porque se a gente olha um cara de olho puxado, a gente fala, não, é Ásia. Você Sim. não sabe se é japonês, se é tal. Eles vendo um cara loiro de olho azul, a Europa é americana. Não importava de onde era. Então, às vezes, pegavam um russo, que era loiro de olho azul, mas ele falava que era americano. Ele ficava lá quieto, não, esse cara aqui é americano. Porque a América era o exemplo de onde comprar, era o país exemplo, né? Até hoje é assim ou você acha que mudou um pouco? Mudou muito com a campanha de 5, 6 anos atrás.
começou muito forte, eu diria até um pouco, 8, 6 anos atrás, que foi a campanha que chama Go Chao, né? Go é nacionalidade, Chao é o orgulho. Então seria trazer o orgulho nacional, o patriotismo, valorizar as marcas chinesas, e isso hoje é muito forte na China. Muito. Se tem algum produto similar chinês, eles vão dar força e vão querer consumir esse produto. Se tem um produto equivalente que veio de alguma conexão com o dono chinês, capital chinês, eles vão explorar isso para tentar ter mais receita e ter a fidelidade do povo. Se um filme de Hollywood tá lançando, algo vai ser coproduzido por uma empresa chinesa, ou vão colocar um ator chinês para justamente falar, tá vendo? A China também tá aqui. Deixou de ser só os chineses são os vilões, os chineses são o cara da máfia também de Kung Fu, e eles estão colocando eles como protagonistas, personagens principais. É uma estratégia até para fazer mais dinheiro. E isso não é só para filme. Eu vou pegar um exemplo extremo. Teve lá quando a Olimpíadas era em Pequim, tem aquela volta ao mundo, né? Com a tocha que vão fazendo. Tava passando na França, um maluco chegou lá, entrou no meio, roubou a tocha e saiu correndo com a tocha do chinês. Saiu isso na mídia, na China, e às vezes não dá pra saber se é proposital ou sem querer, como eles querem reportar. Tudo, eu acredito que eles postam é friamente calculado, né? E isso fez o quê? Todo o povo se uniu, que absurdo que a França fez isso, e começaram a boicotar produtos franceses. Então lembro que no caso tinha chinês virando Peugeot na rua, virando carro, porque assim, não podia mais comer nada chinês, não queriam tomar vinho. Francês, né? É, porque isso era um boicote ao que a França fez. Aí tem uma nota de declaração da França, nós pedimos desculpa, nós adoramos a China, e eles falam, então, ok. A mesma coisa aconteceu alguns anos pra frente, quando houve a disputa do Mar do Sul da China, que obviamente a China tá errado, né? Tipo, o mapa faz assim, aí faz... É um negócio, não, isso aqui é meu. Então não é da China aquilo, e o Japão falou que, né, não é, ficou aquela briga, e aí naquele momento alguns vídeos circularam de exército chinês, da grandeza do exército chinês indo em direção à ilha, e assim, tudo que viraliza também é calculado. Então o governo deixou viralizar muitos caminhões, foguetes, exército indo em direção lá. Todo mundo compartilhou aquele vídeo. Então assim, você mostra que eles deixam fazer isso. E naquele exato momento, também boicote a coisas japonesas, não queriam consumir marca japonesa, Japão era ruim, Japão, eu odeio o Japão. E a história China-Japão é muito complexa, né? E acho que só não é mais complexa do que a Coreia, que sempre foi o caminho para o Japão invadir a China, né? Quando você sobe ali pra Xangai, que é a região de Nanquim, por onde eles entraram, onde foi pior mesmo, onde teve o massacre de Nanquim, ali as gerações mais antigas, você vê que eles realmente, eu não diria nem mais antigo, eu diria assim, 35 pra frente, ainda é muito influenciado pela educação dos pais, né? E quando você sai um pouco da geração que pesquisa, que lê, mais digital, talvez das áreas mais rurais, também ali de perto, o ódio é grande, né? E não tem como comparar aqui. Às vezes eu falo assim, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, tipo Brasil e Paraguai, é muito pior, assim. Seria, acho que como o Paraguai pensaria da gente, porque a gente ganhou no caso, só que 10 vezes pior, 20 vezes pior, porque todo mundo ali realmente pegou pesado. Né? Só os bombardeios já foi... Não tinha alvo militar, né? O objetivo era matar o máximo possível de pessoas para aterrorizar mesmo o país. Tentaram copiar um pouquinho a Blitzkrieg, né? Da Alemanha, e foi devastador, né? E acho que tão crítico também o que aconteceu com a Coreia, Japão e Coreia, né? O Japão várias vezes invadiu a Coreia e o coreano não gosta nem um pouquinho de ser comparado ao japonês. É diferente, eu acho que assim, a China tem um pouquinho dessa síndrome de inferioridade, né? Eles falam que foi a maioria dos séculos da história, a China sempre foi uma superpotência, com exceção do último, vamos falar assim, né? Então pensando nisso, eles querem recuperar esse trono cada vez mais rápido, eles querem provar que, eu sinto, conversando com os chineses, e eu tenho certeza que isso vem da liderança de cima, vem de um Xi Jinping, que eles querem que o mundo se submeta a eles, assim, eles têm esse objetivo, nunca vão declarar, mas é o que eles mais querem, é isso. Agora a gente tá no topo, agora baixa a bola aí. E já tá um pouquinho disso em vários cenários. Já, sim, sem dúvida. Como que é a relação do chinês com o dinheiro? Porque você até várias vezes falou assim que, e eu gravei isso, né? O deus do chinês é o dinheiro. E como é que a gente, sabendo disso, apesar de toda essa conversa subliminar aí, do chinês é realmente muito difícil você entender os objetivos finais, né? Numa mesa de negociação. Como é que a gente lida com isso? O chinês é ou não é confiável? Tá. Quando a gente pega pré-revolução cultural, antes de 70, a China sim tinha religião, era uma China completa
completamente diferente. Tinha uma linha de estudos, tinha budismo, tinha taoísmo. Eu acho que se a gente quiser analisar uma China, como ela seria se não houvesse uma revolução cultural, em essência de pensamento, em filosofia de vida, não é só pegar Taiwan. Porque não houve a revolução cultural em Taiwan, né? A guerra civil interna, o Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan com tudo e seguiu por lá. Lá não houve. Então quando a gente fala assim, poxa, tem muita coisa que os chineses são do passado, foi muita coisa perdida e deletada. A intenção dele, do Mao naquele momento, que foi onde ele começou a gerar pequenos inimigos políticos e rivais inicialmente ali, eu acho que foi esse o extremo que ele pegou. Porque a população já estava passando fome de erros que ele tinha cometido por má administração ali dos recursos das fazendas. Totalmente. Erros drásticos ali, que é tentar transformar um país forçado no socialismo, né? Não deu certo. E aí ele falou assim, poxa, a gente tem que excluir os 6 antigos e trazer os 6 novos, que ele chamava assim, mais ou menos assim. E aí entra hábitos, cultura, maneira de pensar, tudo que era antigo era deletado e ele trazia os 6 novos. E os 6 novos estava lá no livrinho vermelho dele, que era o livro, o Red Book, que guiava como o Partido Comunista pensava. Então se a gente pegasse a China para isso, eu diria que era uma China que tinha medo que algo poderia dar errado. O que é medo que algo poderia dar errado? Tem gente que é sacana mesmo e inconsequente. Todo lugar mesmo. Agora, grande parte da população teme que algo pode dar errado, algo maior que ele, divino, universal. Tipo, se você for sacana e mal, se você não for um psicopata, você vai falar, caramba, cara, isso aqui, será que não volta? Será que não é isso? Porque a gente foi criado numa base, seja cristã, seja kardecista, em que há causa e relação, há causa e efeito. Existe um karma, seja divino ou universal, né? Depois de 76, a China não teve isso, porque a religião, ela tira muito foco do partido. Ela faz com que as pessoas venerem Deus, e era o que o Mao não queria. Ele não queria que as pessoas achassem que tinha algo mais importante do que ele. Tanto é que ele foi impresso nos dinheiros, ele foi impresso como Kim Jong-un faz. Ele foi impresso nos quadros, então tinha quadro e posters dele para as pessoas venerarem ele em casa. Tinha como se fosse, não é uma oração, mas como se fosse uma série de frases que você ia falar olhando para ele, agradecendo. Então ele foi transformado em Deus, né? Foi um processo proposital para isso. E quando você tira Deus ou qualquer relação de karma da equação, foi o que gerou todos os problemas da próxima geração dos chineses ali nos anos 90, anos 2000, que eram os casos de container de areia, golpe, tudo errado, o chinês me deu uma sacanagem, porque o chinês não conseguia ver no longo prazo, ele não conseguia entender que se ele vendesse hoje pro Daniel, o Daniel ia comprar de novo, ele pensava, eu tenho que ganhar o máximo do dinheiro possível nesse negócio. E aproveitar agora. Eu vou aproveitar e já era, porque eu não sei o dia de amanhã. E aí eles faziam essa sacanagem. E aí você fala assim, poxa, mas por que mudou? Porque hoje eles não pensam assim também? Se eu fosse falar friamente, eles ainda pensam assim. Eles vão querer tomar a maior vantagem financeira que eles podem. Só que vem um ensinamento que sobressaiu esse, que é, cara, o cliente tá ficando mais escasso, eu preciso ter ele comprando comigo mais vezes, e eu sei que ele vai voltar agora. Fator número 1. Fator número 2. Não é a era dos anos 2000 que eu posso me esconder aqui. Hoje em dia, se eu fizer algo errado, até a própria China vai me achar porque eu tô causando uma desonra pro país. Eu sou um chinês fazendo um golpe com um estrangeiro. Antes a China nem conseguia achar essas pessoas, nem que elas quisessem. Hoje acho, hoje não tem mais como se esconder com o sistema deles. Então falar que os chineses eles dão um golpe, eu diria como em qualquer lugar, existe. Claro. Mas a proporção como existia antes é muito menor. Assim, o nível de fábricas que a gente visita e são negadas mas é infinitamente menor do que antes. Era muito comum, ter 5, 10 casos por mês de coisa errada que a gente ia achar e poupava a gente de pôr dinheiro em algo que não existia. Hoje são muito mais detalhes errados dentro de uma fábrica que existe, detalhes errados numa produção do que a fábrica não querer produzir e ficar com o dinheiro. Ainda acontece, mas são eventos já raros. Não é um evento corriqueiro como tinha no passado. Então assim, se o chinês é confiável, eu diria que sim, como o brasileiro é, como o árabe é, como o russo é, como qualquer nacionalidade é. Não dá pra generalizar um povo. E aí as pessoas que já tomaram um golpe, talvez elas vão falar, os chineses são sacanas. Não, aquele chinês foi. Brasileiro é sacana. Não, aquele brasileiro foi. Mas não dá pra dizer que eles não são confiáveis, eles são. E isso é muito importante, que agora o gancho que a gente vai entrar agora, que se você está negociando com o chinês, não se engane. Esse cara é super preparado. A China sempre teve a cultura do teste, né? Que eu até vi o nome em chinês, é o Keju, né? Que eram os testes que os imperadores faziam, inclusive para os diplomatas, para os membros
membros do governo que faziam parte do Império. E isso se traduz até hoje no vestibular deles, né? Como é que chama mesmo? O vestibular Gaokao. São, para ter uma ideia dos números aí, são mais de 13 milhões e meio de candidatos. O pessoal muda as rotas de avião, o pessoal para a obra de infraestrutura para o povo ficar fazendo prova, e tem ofícios, né? Vou chamar assim, engenharia, que são, acho que hoje o chinês copiou muito o alemão, né? Ele gosta muito da engenharia, de tecnologia. Às vezes o cara fica 3 dias fazendo prova e ele pode fazer uma única vez. É a maior taxa de suicídio do período do ano depois do Gaokao, né? E explica isso, como é que um executivo de uma multinacional chinesa chega a esse posto desde o Enem. Eu acho que para explicar bem, porque quando a pessoa fala desse teste do Gaokao, a gente logo associa ao Enem. E a gente estava discutindo alguns dados antes, e no Brasil são mais ou menos 4 milhões de pessoas por ano que fazem Enem. Aí você fala, poxa, mas 4 milhões no Brasil e 13 milhões na China, tá errada essa proporção, né? Só que tem uma diferença. No Brasil você pode fazer Enem quando você quiser, antes, depois, um ano... Você pode fazer várias vezes. Mesmo formato você pode fazer de novo. Na China você só pode fazer naquele ano. Então a gente tá falando de 13 milhões de pessoas únicas. E aí dá pra entender grande como os chineses pensam que desde jovem eles têm uma prova que define o futuro deles. Mas define totalmente a ponto de saber se ele vai estudar numa faculdade de Tier S, de Tier A, de Tier B, Tier C, e isso vai definir quanto ele vai ganhar. Essa pressão o brasileiro nem imagina. Tipo, a gente fala, vestibular, Enem, não dá pra comparar, é a chance da sua vida ali. E aí já teve várias polêmicas dentro disso, né? Porque o Gaokao, como aqui no Brasil, quem entra mais em faculdade pública, quem não tem dinheiro? Não, é quem tem dinheiro e que faz o cursinho. Você pega lá... Consegue se preparar, né? Quem faz medicina em escola pública, quem pagou o melhor cursinho, quem teve a melhor educação. O cara da escola pública consegue? Não consegue, não vai passar assim por só, mas não vai. São só pessoas assim, raras exceções. E na China tava acontecendo algo muito parecido, porque quem tinha mais dinheiro tava pagando mais aula particular, tava pagando mais professores fora, tava preparando muito mais os alunos pro exame do que quem não tinha. E aí teve muita reclamação, chegou no Xi Jinping a ponto de ele fechar, não sei se você chegou a ver essa notícia, que eles fecharam empresas de educação. Sim. Por quê? Mas essa é a raiz. Não era porque eles queriam, não era tanto por... Vazamento, porque uma história de vazamento. Eu imaginei inicialmente que era isso. Poxa, é muita influência estrangeira, influência de ensino privado, que tá divergindo do que o partido quer ensinar. Mas na verdade não, o ponto principal era, essas pessoas estavam tendo muitas vantagens e tava assim, escancarado. Ainda tem aulas particulares? Tem, mas não é tão escancarado como um business como era antes. E aí o chinês que estudou, ele vai pra uma faculdade melhor, vamos pegar as duas faculdades melhores assim da China, né? Vamos pegar a Tsinghua e a Universidade de Pequim. O cara vai para essas universidades, ele escolhe onde ele vai trabalhar. E se ele for, assim, se ele quiser ainda seguir o estudo, ele já faz um mestrado direto e sai com um emprego em qualquer multinacional que ele quiser. As multinacionais vão ali buscar, né? E se o cara já tá numa Tier B, Tier C, ele vai ter que pegar o que sobra. Quando eu digo sobra, numa empresa menor, ele vai ter que fazer processo seletivo, ou ele vai ter que falar muito bem inglês, ou ele vai ter que ser muito inteligente. Mas se ele for inteligente, por que ele não passou antes no outro? Tem vários desses pontos, mas isso molda como os chineses, desde mais novos, já vem com uma cabeça de pressão que a gente não vem, né? Foco em preparação o tempo todo, repetição, treino. A gente até brincava, né? Pô, o chinês, toda a prova de matemática, o chinês vai sempre o melhor. Então, por conta disso, a cultura da preparação, porque é uma única chance, né? Que o cara tem, de fato, de morar numa cidade Tier A, de estudar numa faculdade Tier A e de ser um profissional bem sucedido. Não, porque até falando da cidade que você falou, cruzando... Como é que chama o passaporte chinês, né? Eu vou falar disso agora, do Hukou, né? Hukou. Às vezes, o cara que é do interior, é a chance dele pra mudar pra uma cidade melhor. E aí, isso é legal porque não existe no Brasil. E se existisse, eu vou te falar que... Se existisse algo parecido, não existiria zona periférica, não teria favela. Seria uma outra realidade total, assim, né? Se falasse assim, grande parte da segurança, a maneira como eles crescem organicamente, de uma maneira sustentável, tem a ver com o sistema de Hukou. Só que só daria pra fazer num país como a China, autoritário assim. Não daria pra fazer em qualquer outro país de uma maneira democrática, né?
né? Porque você tá proibindo alguém de ir pra um lugar. Aí você fala assim, poxa, mas como assim proibindo? Então eu não posso ir pro Rio de Janeiro, nesse caso? Se eu sou de Alagoas, vamos falar assim, eu sou lá de Alagoas, eu sou de Fortaleza, eu não poderia ir pra outro estado do Sudeste? Você poderia, só que você não poderia morar. Aí você fala, como assim? Eu posso ir, ficar temporário num lugar, é um contrato que ninguém te daria um contrato muito longo, você teria lá um tempo de aluguel de no máximo 1 ano. Se você precisasse ir no hospital, você não ia poder usar o seguro-saúde no hospital dali, seus filhos não iam poder usar nenhuma estrutura de escola. Transporte público. O transporte público você usa, mas você teria... Então assim, eles te amarram de uma maneira que você não vai estar bem... Você não vai estar morando ali, né? Você tentar assim, mudar. Aí você fala assim, poxa, eu vou... Não mudar, vai ser muito pior eu ficar aqui como gato. Se eu ficar aqui como um puxadinho, que é o que acontece no Brasil, não vai ser bom. Só vai ser bom se eu me transformo como cidadão. Como é que eu me transformo no cidadão? Com emprego legal, pagando impostos pra cidade, provando que eu paguei imposto, aplicando. Então a gente faria, nesse caso no Brasil, as pessoas que vêm às vezes de uma região do Nordeste, do Norte, talvez do Centro-Oeste pra cá trabalhar, elas iriam se regularizar aqui. Porque vamos pensar assim, se todo mundo vem pra São Paulo pra usar os hospitais, aqui a gente tem hospital gratuito, na China não tem hospital gratuito. Então aqui, se a gente tem um SUS daqui, se todo mundo vem pra cá porque são os melhores hospitais, logo ele vai ficar sobrecarregado. Não vai ser mais melhor. E as pessoas que precisam efetualmente não têm. Então eles criaram esse sistema de autocontrole e o Gaokao, ir bem no Gaokao, que é no exame no Enem em chinês, faz ele poder ter um emprego bom que praticamente já vai dar acesso para ele nessas grandes cidades. E até falando das grandes cidades, a China, ela cria muito uma competição entre elas. Ela tem diretrizes federais, só que em várias coisas eles se aproximam um pouco dos Estados Unidos de ter legislações provinciais e municipais. Cada província, ela tem que ter estratégia para atrair investimento lá mesma. Aí você vai falar, poxa, mas aqui no Brasil não tem lá, tipo, o governo da Bahia articulou dar o terreno para BYD, isso de uma maneira muito simples comparada com a de lá. As cidades grandes se competem, né? Então vamos pegar assim as 4 maiores cidades: Xangai, Pequim, Shenzhen, Guangzhou. O tira S das cidades, né? Essas cidades se competem, porque assim, como aqui a gente tem problema de mão de obra, é difícil contratar, cara, lá também, né? Porque tem muita gente que as pessoas altamente qualificadas, sim, né? Todo mundo quer roubar. Então as cidades às vezes criam programas para atrair talentos. Então a cidade cria um central, aqui vai ter uma área de startup que você pode vir, você tem escritório gratuito, vem para cá e fica aqui. Porque aí se você atrai certo tipo de talento, você tem pessoas que abrem empresas, que te pegam imposto, e isso combina completamente. Então vamos lá, o Kou combina com o Gaokao, que combina com a província fazendo isso. Todas essas políticas juntas criam um ambiente muito mais favorável, né? Porque pensa assim, se eu atrair investimento numa empresa grande, logo vem um fornecedor em volta, que vem outro, e aí você tem esse ecossistema inteiro de produtos, vem outros grupos pra cá, e foi assim que eles formaram os polos industriais que eles têm hoje. Então assim, Shenzhen é um polo de tecnologia e eletrônicos. Em volta de Xangai ali, a gente tem um polo maquinário e um polo têxtil. Mais pra cima, subindo pra Jiangsu, vai ter um polo de óculos. Ali tem um polo siderúrgico. Então eles começaram a criar isso, e isso faz com que a China fique barata, né? Na verdade, o segredo da China ser barata é justamente essa estrutura logística que eles têm. Então, quer dizer, quando você senta na frente de um executivo desse, de uma multinacional chinesa, você tá conversando com menos de 1% do Tier 1 intelectual da China, certo? Então, com certeza, esse cara é muito bom e você vai ver isso na prática. Então, empresários, se um dia você estiver negociando com um executivo chinês, você pode ter certeza que ou ele é o melhor da mesa ou um dos. Porque ainda mais se ele vier aqui. Se ele vier aqui, exato. E tem toda a questão de hierarquia, né? Esse cara realmente é o decisor, né? Não adianta você ir nos intermediários. Você tem que ir conquistando os intermediários até o convencimento dele lá em cima. É assim mesmo que funciona? É muito mais que o Ocidente. Então, assim, até tem um desenho que ilustra bem isso. Depois eu até te mando pra você colocar na edição aqui. Mas ele ilustra o seguinte: como é que é a visão do chefe no Ocidente, como é que é a visão de chefe na China. E aí a visão de chefe no Ocidente tem 5 bonequinhos e um bonequinho 20% maior. Esse é o chefe. O chefe tá junto com o time. Ele é um pouco maior, mas ele não é. Quando a gente pega essa mesma analogia e joga pros chineses, a gente põe os bonequinhos, os 5, mas o chefe, o dobro do tamanho. O chefe tem muito mais autoridade. Isso é de Confúcio, quando ele criou um sistema
que foi, assim, se a gente estudar a história, foi uma filosofia de vida, e o imperador gostou. Um outro ponto de vista é meio que uma filosofia encomendada pelo imperador, né? Porque quando você cria uma regra simples que obedeça à autoridade pela harmonia da sociedade. Se o seu chefe falou, você baixa a cabeça e faz porque ele sabe o que ele tá te pedindo. Se uma pessoa do governo falou, você baixa a cabeça e faz porque ela sabe o que tá pedindo. Faz parte de um sistema muito maior que você não tá vendo. Quando você imbui isso em todo mundo, porra, fica muito mais fácil de controlar. Então, na verdade, o grande mecanismo de controle que funciona até hoje é o confucionismo. Isso vale para autoridade de chefes, e isso vale para cargos dentro da sua família. Então, o pai tem muito poder sobre você, tanto é que ele sempre tem que ajudar o pai, é uma estrutura... Aqui, se o pai fala alguma coisa, ou a mãe, a gente fala, a gente pode ouvir, tá bom, eu vou fazer o que eu quero. Né? É quase lá lei. É lei. Lá não tem como fazer isso. Isso vale para governo, para chefe. Então, e para negociação, para aspecto negócios, às vezes você tá falando com um head que ele não é o exato ainda o head, sabe? Você tá falando com um manager, alguma coisa, e ele ali não tem poder para decidir. Eu não gosto muito da tese que você tem que chegar sempre no... Tem negócio aqui no Brasil, business no Brasil, que você tem que chegar sempre no dono para negociar. Mas nem sempre. Acho que M&A você lida muitas vezes com o CFO, lida muito, você não chega no CEO para tocar tudo. E às vezes na China você vai ter que falar sempre com o dono, sempre com a cabeça maior, porque senão a negociação não vai progredir. Mas tem uma pegadinha. A maioria dos donos das indústrias, os donos das grandes empresas, não fala inglês. Zero. Então você vai estar sempre falando com um porta-voz, ou vai estar sempre falando com alguém que lhe confia, que vai estar coletando essas informações em inglês, depois traduzindo, ou alguém em inglês levando para essa pessoa para traduzir e levar para o chinês. Toda comitiva de chinês que vem fazer negócio tem um tradutor. Por mais que ele fale bem, ele não vai arriscar, ele vai querer ouvir certinho com calma, e isso também é um álibi para eu não entendi direito. Funciona nos dois pontos, né? E como é que ficou o empreendedorismo nessa história? Porque, teoricamente, você deveria só se dedicar a passar nesse vestibular, né? Como é que é o empreendedorismo lá? Os chineses não começam a empreender cedo, salvo... Eu tô pensando assim, eu não posso generalizar pela China inteira, porque deve ter muitos empreendedores que começam um negócio, mas assim, de todas as pessoas que eu conheço, de amigos, filhos de amigos, dos meus círculos lá, você via que era algo muito... Era rara exceção. Porque o sonho do chinês... Aqui não tem muita gente que tem sonho de ser funcionário público, né? Lá é mais ainda, porque é um cargo muito melhor, com muito mais benefício, também tem... nunca o cara vai ser demitido, ele tem um prestígio da sociedade por ser do governo, ele consegue crescer e galgar lá por dentro, todo mundo vê ele muito mais forte do que como um empreendedor. Mesmo. Esse cara é um empreendedor. Então eu diria que assim, no Brasil, hoje, nos últimos 2 anos, 3, assim, tem começado a ficar um pouco mais assim, popular, e mais empresas têm nascido. Mas se você pegar 5, 10 anos atrás e falasse disso, o empreendedor seria o cara realmente o revoltado, né? Caramba, cara, você não quer trabalhar pra alguém, você se formou aqui, não quer ir pra um banco? Como que você não quer ir, quer montar o seu negócio? Que acho que 15, 20 anos atrás. Essa é um pouco que a China ainda tem. Os jovens não empreendem tanto. Com a onda do live commerce, com a onda assim dos influenciadores, baixou bastante a idade, mas em negócios sólidos de negócios, ainda não. E mudou totalmente a política de influenciadores lá, né? O partido passou uma diretriz que tudo ligado a luxo, a empoderamento feminino ou super empoderamento masculino, por exemplo, divórcio. A China fez uma mudança de diretriz de políticas de redes sociais muito... Isso é muito legal de falar, né? porque buga as pessoas. Eu adoro quando as pessoas vão pra lá, e aí eu não dou muito filtro, eu falo, cara, só fica aqui. Pra pessoa, depois de 3, 4 dias, a pessoa fala, cara, que sistema maluco, que não tem sentido. Porque a esquerda hoje no Brasil, ela usa a China como exemplo. Ela fala, olha, o Partido Comunista Chinês é o nosso exemplo do que ser. Olha como eles crescem tanto, e aqui a gente segue um outro sistema baseado em um American-based system, tipo um americano, capitalismo, que não funciona tanto. Olha quanto problema a gente tem, na China não tem problema. E quando a gente estuda o sistema chinês da filosofia de pensamento, não tô nem falando econômico agora, pensamento, eles são muito mais conservadores que o Brasil. Eles são mais conservadores que Estados Unidos. Dá pra ser, assim, se assemelha muito ao período de ditadura, quando teve aqui no Brasil, vamos falar assim, né? Que foi o período que a gente mais teve infraestrutura. Que é geralmente, ele fala assim, poxa, infraestrutura leva o país pra frente. O que a China fez nos últimos 20 anos? Infraestrutura leva o país pra frente. E aí você pega assim nos costumes. Poxa, mas por que eles impediram que os casais se divorciar? Por que na hora que divorciar a gente tem que ir lá, eu e você tem que assinar um termo de 60 dias, esperar se realmente a gente quer se divorciar depois, pra depois efetivar? Por que eles estão evitando eles querem homens mais másculos de novo? Sendo que aqui, vamos falar assim, a ideologia de esquerda, a gente tem que ser, cada um faz o que quer, tem a sua própria liberdade, seja menos homem, ninguém vai te julgar. Por que a China, que é de esquerda, faz isso?
isso. Eles não fazem pela ideologia do que é legal, do que é ruim. É uma mentalidade 100% voltada para o progresso. Eles entendem que uma família junta é uma família que prospera. Eles entendem que um homem mais másculo é muito melhor para a sociedade. Eles conseguem perceber isso. Então, que é meio óbvio, desculpa aí, mas... mas assim... O homem, aí eu não vou subir nesse fio, vai ficar sem energia a cidade inteira. Pô, imagina isso. Não faz muito sentido no mundo conectado que a gente tem hoje, né? Concorda? Então aí você pega o extremo, que não daria já certo no Brasil. Nada que é cleavage, que é decote, sensualidade, nada que é isso pode aparecer. Então assim, tem vários filmes que vêm não tem vários que são poucos filmes estrangeiros que entram, né? Mas dos filmes estrangeiros que entram, se tem um decote, alguma coisa, é tirado. Se tem uma cena, esqueci o nome do filme agora, que teve uma cena num casal que era 2 homens, modificaram o homem pra ser uma mulher. Tipo, não é pra aparecer um casal gay na TV num filme nacional. Ah, mas que absurdo. Mas o pessoal fala que é absurdo, mas vangloria ele em certos pontos. Sim. Então a China não é o exemplo que a esquerda deveria usar pra, tipo, nossa, eu queria ser que nem eles, olha como eles... É o oposto. É muito mais um regime de direita conservador, né? E a gente eu fui estudar muito isso, ver como é que funciona essa questão do divórcio, eu fui ver mesmo como funciona. Eu fui ver programas do governo pra diminuir a taxa de solteiros. Eu fui ver as mulheres que são bem-sucedidas, que passaram no vestibular e trabalham em grandes multinacionais, elas pedem pra baixar o seu salário pra não assustar os homens, pra que ela consiga casar. É muito mais complexo não é formalidade, né? É bem respeito à tradição, né? E a gente aqui não tem noção disso. Vou pegar um gancho. O Chico, ele entra na madeira do chinês fazer negócio, além da super formação, o cara tá sempre muito bem preparado. Tudo que a gente falou aqui da relação do chinês com dinheiro, a questão social, como é que isso vira comportamento na hora de fazer negócio? Explica um pouquinho o que se a gente lê CHIKU, né? A gente falaria Chiku, né? Mas aí o chinês não conseguiria entender o que a gente tá falando. Então o CH fica ch, e aí a palavra então correta fica chiku. Ch é comer. É o verbo literalmente comer comida, comer qualquer coisa. Então o verbo é comer. Ku é uma palavra que a gente não tem, se eu fosse traduzir até, ela tá entre o azedo e o amargo. Dá pra usar um pouco pros dois, até mais pro amargo, quando alguma coisa tem um legume, que é o legume amargo. Então comer amargo, comer amargura, isso é algo que eles entendem. Se a gente fosse traduzir aqui pro português, pay the price, pague o preço agora. Algumas pessoas que querem crescer na empresa, querem estudar, sabem que elas vão ter que pagar o preço agora, vão ter que se dedicar, vão ter que talvez dormir menos, pra depois colher lá fora, né? Colher lá longe. O chinês, desde novo, pelo Gaokao, por toda a maneira como ele estuda, ele entende que ele vai ter que comer amargura. Ele entende que ele vai ter que comer amargo, que ele vai ter que comer amargo, até que uma hora ele vai poder aproveitar o doce. Então, eu diria que pros negócios, a jornada que a gente vê, que é o 996, que a gente vê lá, a jornada de trabalho é algo muito comum pra eles, em vários âmbitos, porque isso faz parte de comer amargo, faz parte do processo de agora eu trabalho muito, agora eu não tenho vida, pra depois proporcionar algo pros meus filhos, pros meus pais, e depois dos 40, 50 eu relaxo. É muito comum os chineses, depois de 50 anos, já são avós e eles já não trabalham. Porque se você trabalha tanto até os 40, 45, assim, muito, você vai conseguir comprar um apartamento, se você for sensato. Vamos falar assim, tem cultura da poupança, né? Então assim, soma a cultura que eles guardam 30, 50% do salário. Soma a cultura de trabalhar muito sem pudor. Soma a cultura de eu trabalho agora pra colher depois. Se eu fizer isso por 10, 15 anos, qualquer brasileiro que fizer isso por 10, 15 anos, vai conseguir juntar um bom dinheirinho, dar entrada numa casa e em 10 anos vai conseguir quitar a casa, comprar um carro, casar. Exatamente isso. Só que somando ao fator que com 50 anos, ou quando eles viram avós, eles começam a pressionar os filhos a terem filhos. Aqui, às vezes, a gente não quer ter filho porque a gente tem que cuidar. Na China, você pega o filho e fala assim, tem vários memes, assim, que você tem o filho, a mulher fala, toma, mãe, sai fora. Porque o filho é pros avós. O avô quer cuidar do filho porque ele mesmo não cuidou do dele antes. Então, o avô quer cuidar do neto porque quando ele teve filho, ele teve que dar pro pai porque ele tinha que trabalhar. Então, uma filosofia muito diferente, às vezes, que a gente tá acostumado, assim. É algo que também não acontece aqui no Brasil, é ver sogra, a mãe do pai, ou até a mãe da mãe, morar com a família pra ir lá cuidar do bebê. Então, assim, se você tem um filho e você não tem preocupação nenhuma em cuidar, fica mais fácil de considerar ter um filho. E aí você fala, pô, então eu vou comer amargo agora. Vou trabalhar 9 horas por dia, das 9 às 9, 12 horas por dia, 6 dias por semana. Mas quando eu tiver 50, eu vou me aposentar, vou relaxar? Bora. Aqui a gente quer fazer o inverso, na verdade, a gente não quer trabalhar agora, depois talvez
faz, aí uma hora aperta, aí começa a trabalhar, não dá mais tempo, vai fudeu. Aí, né? E existem a cultura das profissões mais desejadas na China, a gente escuta muito isso. E eu vou te falar da minha experiência, tá? A maioria das vezes que eu negociei com o chinês, poucas vezes veio um financista. 99% do time são engenheiros. Eles têm uma fixação por diligência operacional. Então, se um dia você estiver negociando com o chinês e você tiver uma fábrica, ou lojas, ou um site físico, ele vai inspecionar 200 vezes. Existe isso, profissões que são a engenharia, os ofícios mais tradicionais, ainda são as profissões mais... Isso eu tô te falando da minha experiência prática. E eu falei, cara, não tem ninguém que possa discutir impostos, tá? Não, isso aí o advogado vai ver, não tem problema, vamos lá ver a fábrica, quero ver a fábrica. Eu não diria que nem a fábrica, eu não diria nem que é o aspecto técnico, mas a era de formar engenheiros veio muito pós-Deng Xiaoping, que foi o pai aí da China moderna, que foi o Jiang Zemin e o Hu Jintao, né? Sim. Jiang Zemin entrou na década de 90, Hu Jintao ficou na década, primeiros anos dos anos 2000 a 2010 ali, né? 2013 a 13. E eles eram muito a favor de formar mais engenheiros. A China tem muito engenheiro, ela é muito técnica. Só que essa inspeção, eu não diria nem tanto para ver o lado se a operação funciona, eles querem ver mais lastro. Então, aquilo que eu te falei. Porque alguém já deu o tipo para ele, já deu advice que vale a pena. Cara, essa empresa é boa, tá aqui os dados, tá tudo certo. O que ele vai inspecionar? Tipo, tá tudo certo, alguém já trouxe relatório, um órgão maior, uma empresa maior, o que ele vai lá ver? Ele quer ver se tem algum lastro real, essa empresa existe? Deixa eu ver essa máquina, quem que é? Ele quer sentir se tudo faz parte do ecossistema de verdade. Porque na China eles estão acostumados a burlar esses passos. Então não é tanto, eu quero ver a operação. E aí, por que ele não quer ver imposto? Porque ele nem sabe, nem a especialidade dele, ele passa para um especialista. E por que ele não passa para um especialista para ver a operação? Ele não é especialista naquela operação, mas ele é uma pessoa de confiança, de alguém maior que ele, que é de confiança, de alguém maior que ele precisa ir lá e falar, cara, realmente existe, a operação tá aqui, tirei foto, vídeo, falei com as pessoas e é quente, vamos continuar estudando. E aí ele traz isso pra alguém, que traz pra outra pessoa, que fala, cara, mas e isso daqui? Tem certeza? Aí volta, aí ele vai de novo e volta. Porque sempre quem tem que dar a última palavra é o chefão, que é aquela história. Então muitas vezes essas pessoas que a gente tá vendo são só os roteadores, né? Ele só é o intermediário do que ele tá vendo, passando pra alguém, que tá passando pra alguém, que alguém faz e volta pra baixo e vai isso. Então essa idas e vindas muitas vezes é isso. Entendi. E a minha visão de que eles têm mais preocupação com o operacional do que com essa parte financeira é porque provavelmente quem tá lá em cima também é um engenheiro e tá mais preocupado com o funcionamento da fábrica, do site. Você acha que tem alguma coisa relacionada a isso? Ou realmente é o que você falou? É um processo de convencimento se o ativo é real mesmo e o cara não burlou os... Não dá pra generalizar e falar por todas as empresas, mas eu tô falando de um hábito e uma maneira como eles pensam da desconfiança com o ocidental. Então, se a gente pegar qualquer empresa maior chinesa, vai ter o CEO vai ser chinês. Se não for, eles colocam um general manager chinês e colocam ali um CEO brasileiro que o cara é um marionete. O cara é CEO pro mercado, ele tá ali falando, mas quem manda é o chinês. E em vários cargos eles têm espelho. O que é o espelho? O que você é? O gerente de engenharia brasileiro. Tem um gerente de engenharia chinês. O que você é? Gerente financeiro. Tem um gerente chinês. Eles não confiam em brasileiros, eles não confiam em estrangeiros. Eles não se misturam, né? O chinês não se mistura. Então, assim, é uma das poucas raças que vai pra fora, assim. E não... O árabe também tem um pouco, mas o árabe já tem uma característica que depois de um tempo ele vai se misturando com tudo. Muito mais pelo aspecto mulherengo, que não vou falar assim, né? O chinês, por já não ter isso dentro do espírito deles. O que eles fazem dentro do país? Eles têm que ter uma pessoa chinesa junto. Eles vão ter que conhecer uma parceiro chinês pra manter a cultura. Então eles não vão se misturar com um estrangeiro. Vão se manter ali. Aí eles não se misturam e continuam com essa desconfiança. Então eu diria que grande parte dessas visitas são muito mais, não pelo aspecto técnico, que também tem, mas muito mais por isso. Existe uma diferença você negociar com um chinês do litoral, que é mais empreendedor, e de um chinês mais de Pequim, mais do interior, que tem muito mais influência do Estado, e no final do dia, quem manda sempre nas empresas é o Estado? Olha, esse mito que fala, você não pode ir lá, porque as pessoas falam muito, você não pode abrir empresa. Quando eu cheguei lá, já dava pra abrir empresa como estrangeiro. Então, assim, já fazia tempo, cheguei em 2009, já dava. Talvez 2005, antes... O dinheiro sempre é bem-vindo em qualquer lugar do mundo, né? Você não consegue tirar o dinheiro de lá depois. Mas pôr o dinheiro e abrir, você já podia. Alguns setores você não pode, é verdade. Então, telecomunicações você não vai conseguir. Se for montadora de veículos, também não. Setor de energia. Tem alguns setores estratégicos que realmente estrangeiro não pode mexer. E aí você fala assim, tá vendo? Comunismo. No Brasil também você não pode vir aqui explorar petróleo. No Brasil você não pode do nada abrir uma coisa sem a aprovação do governo e gerar energia. Então, assim, é a mesma coisa. Nem o próprio brasileiro tenta abrir uma fábrica de remédios e ver a Anvisa. Então,
a mesma coisa, vamos falar assim. E aí quando você pega os chineses do norte, eles têm muito mais influência, vamos falar, é legal você reconhecer primeiro os aspectos físicos, porque o chinês lá do norte, ele tem a influência russa, mongol, é um cara que come muito mais carne, é um cara maior por causa da carne, por causa do alimento, eles comem muito mais trigo, muito mais massa, muito mais macarrão, muito mais bolinho, aqueles do Kung Fu Panda. E quando desce pro sul, é o chinês mais franzino, mais magro. A cultura de Cantão, por exemplo, você não pode comer carne, porque carne engorda. Então assim, você fala, ok, tá bom, você só concorda. Tem muitas crenças antigas, porque o cantonês quase foi a língua oficial, né? Ficou entre o mandarim e o cantonês. E eu não diria que existem diferenças de negociar, mas o que vai fazer toda a diferença na hora de fazer negócio com esses dois povos é entender pequenas particularidades da região que ele veio. Então eu, por exemplo, de novo, eu tive facilidade para aprender o mandarim, eu sabia algumas palavras, hoje já esqueci algumas e muitas até, né? Mas eu sabia várias palavras locais dos dialetos deles nas cidades. Então eu chegava pros donos de fábrica de tal lugar, aí eu falava assim, 3, 4 palavras do dialeto deles, aí eles ficavam malucos. E eu falava, não, conheço, eles gostam disso, o povo do norte é assim, o povo nas próprias crendices deles, né? Porque no fim das contas, sendo sincero, eu não via maneira de mudar a negociação. Não via. O que você pode esperar é fábricas mais ao norte, você vai ter que beber mais com os chineses. Fábricas mais ao sul, você já não vai ter que fazer isso. É um povo muito mais que não bebe, é o chinês que bebe e fica vermelho. Eles bebem 2 golpes, como parece um pimentão, assim, né? E o chinês do norte aguenta porque faz parte da cultura, é mais frio. A gente falou um pouquinho da relação do chinês com ganhar dinheiro. Aí depois que ele ganhou, eu tenho a impressão que pro chinês a poupança, o dinheiro, a conquista das coisas tem menos a ver com status e mais com segurança. A cultura da poupança na China, e aí se você for vender uma operação pro chinês e ele assumir, entenda que para provar qualquer coisa, acho que isso está enraizado, inclusive na maneira deles fazerem negócio, né? Como é que funciona isso, Lincoln? O chinês é um povo que poupa muito. E parte grande, eu já perguntei para alguns deles por quê, o que eles falam, e a maioria deles, eles não confiam nem se a ação às vezes é real, se o número postado financeiro daquela empresa é realmente aquilo. Eles acreditam muito em lastro. O que ele tem lastro? Que ele abre na conta e vê que tá lá, mesmo que isso mal rende, vai ficar lá paradinho na conta, no savings account dele vai ficar lá. E segundo, o que ele tem muita certeza que é algo que cresce, que é onde o chinês investe, imóveis. Verdade. Então quando você pega a bolha do que aconteceu, qualquer chinês, o sonho de qualquer chinês, como do brasileiro também, é de comprar casa. Mas eles, para investimento, é casa. Qualquer chinês com mais dinheiro, ele vai comprar mais imóveis, colocar para alugar. Porque quem começou a fazer isso lá atrás, 2009, 2010, comprava apartamento financiado, 3, 4 anos, a parcela, às vezes era 30% maior do que o financiamento. Passou 5 anos, era o dobro, que já dava mais dinheiro para comprar outro, que já dava mais dinheiro para comprar outro, porque teve um salto muito grande dos imóveis por lá, né? A maior segurança para onde os chineses comuns vão investir, os que não conhecem, são imóveis através da China. E aí é legal até comentar de imóveis, quando a gente fala isso, tem lá, o pessoal fala, poxa, mas o imóvel é dele mesmo? Ele pode comprar? Não é uma concessão de 70 anos só que ele tem? E na verdade sim, é uma concessão de 70 anos, uma licença para uso. Então imagina um IPVA de 70 anos. E aí o povo, tá vendo? Ó, comunista. Não vai pagar IPVA por um ano, o IPTU por um ano aí. O que acontece com a sua casa? 2 anos você tá fora? O pessoal te tira da sua casa, para leilão, você perde a casa. Então lá não tem isso. Você comprou a casa, pagou uma taxinha no começo, ela é sua. O que vai acontecer depois de 70 anos? Não tem nada oficial do governo. Existem teses que vai se renovar automático e existem outras que ele vai te cobrar uma outra taxinha para te manter a casa, que é o mais provável que falam, né? A taxa é igual um IPTU proporcional em anos? Não. Então assim, eles compram muito imóveis porque é a área que ele vai ter mais segurança. Não, isso trazendo para o mundo dos negócios, se você for ver aí os últimos 3 anos de M&A de chinês no Brasil, tem muito a ver com esse negócio de ativo real, né? Você acha que essa cultura de patrimônio físico sobe ou é mais estratégico? Porque basicamente compraram uma empresa de commodity, né? E parte de infraestrutura, muito energia e muito mining. E também um pouco de agro, né? A gente teve questão de sementes, questão de insumos. Essa questão de ter o apego ao ativo físico virou, se traduziu subindo e esses M&As foram feitos no Brasil? Ou você acha que é estratégico, puro e simples do partido em dominar a infraestrutura dos países, como fizeram na África, como fizeram
em outros lugares. Vamos pensar pela lógica. Da onde vem tanto dinheiro para financiar operações de fora? É do caixa próprio das empresas? Pode ser, mas geralmente não é assim. Não. Geralmente você tem um banco aportando alguma coisa. Que os maiores todos são Beleza. públicos. O governo, quem que vai ser o funding dessas empresas chinesas? O governo. O governo ele vai apostar ou em recursos estratégicos que está alinhado com o plano de 5 anos deles, ou o plano de 10 anos, o plano de longo prazo deles, ou para marcas específicas que fazem muito bem para a China. Quer ver um exemplo de uma marca que faz muito bem para a China, que teve acho que o maior número de aporte, pelo menos que a gente vê no dia a dia? A BYD. Sim. Por que eles apostam tanto na BYD? Porque é uma empresa do cacete? Porque é uma empresa boa? E porque o carro é legal pra caramba? Não, porque é o maior marketing do mundo, mostrando que a China tem produto bom em tempo real pra todos os usuários do mundo todo. É o mundo todo comprando um carro falando, caramba, isso aqui não é ruim. Caramba, produto chinês é bom. É bonito o carro. Nossa, é bonito e é bom e funciona e é só isso? Que legal. Olha, o que é chinês é barato e bom e o que é daqui de fora tá caro, não faz sentido. Qual a maneira, o que a China sempre quis com as políticas dela? Quando a gente tava falando, comprando estúdios de Hollywood, sim, ou quando ela investiu muito em soft power, né? Ela já tem muitos grandes estúdios, são dela. Porque ela controla a narrativa, não vai ter mais nenhum filme falando mal da China, porque se tiver um filme falando mal, primeiro não vai rodar lá, perde dinheiro. Segundo, o diretor não vai aprovar o budget do filme. O estúdio é dela. Então ela já escolhe que põe, ela vai colocando os filmes chineses ali, vai doutrinando o mundo do que é China aos pouquinhos. Então ela começou por isso. Bom, o mundo já não fala mais mal de mim, eu vou ter que começar a provar pro mundo que eu sou bom. Tem os Estados Unidos me martelando o tempo inteiro que eu sou malvado, que eu sou ruim, que eu faço coisa errada, as pessoas falando que meu produto é ruim. Então calma aí, como é que eu faço as pessoas terem mudarem a percepção que meu produto é bom? Fechou? Carro. Então esse vai ser a tacada da vez, porque antes qual foi antes do, não sei se você lembra, qual foi o boom, a enxurrada de produtos chineses antes do carro elétrico? Você lembra uns 5 anos atrás? 8 anos? Era de tudo, né? Energia limpa. Então, assim, verdade, bateria. Energia, painel solar, energia eólica. A China tá preocupada com energia eólica, energia limpa? Tem até um ponto que tá. Mas por que ela quer... Porque ela precisa lá, né? Mas tem esse ponto que tá. Mas assim, é muito melhor. O mundo inteiro tá olhando para aquecimento global, olha como o mundo está poluindo. Quem é o país que tá salvando tudo? Quem é o país que se preocupa com o aquecimento do mundo? É os Estados Unidos? Não, olha a China como tá investindo em painel solar. Olha o painel solar chinês. Então, todas as decisões delas de investimento de empresas chinesas para fora vão muito voltado do que afeta a imagem dela pro mundo, que é o mianzi, que é o rosto. O rosto, assim, a reputação chinesa. Isso faz bem pra reputação chinesa? Isso faz bem pra China fora daqui? As pessoas vão pensar bem da gente? Vão. Olha, a China tá investindo em energia limpa, ela é um país preocupado com isso. Mesmo que a maior parte da matriz energética dela ainda é carvão. Poxa, então ainda é carvão. Atômica, tudo, mas... Ainda é carvão, mas então assim, não, mas olha o que a gente produz de painel. Hoje, 90% dos painéis solares do mundo, se pegassem os componentes, já são indiretamente, vêm da China. Poxa, então, depois disso eu pego o carro. Eu tô preocupado com o ambiente, olha que legal. E a percepção do comprador do carro ela tá preocupada com o meu bolso também. Ela tá me dando uma coisa boa. Então a imagem da China foi feita pra isso. Por que a China investiu na Xiaomi antes? Antes de painel solar, o que veio? Xiaomi. Antes de Xiaomi, né? Antes de Xiaomi veio o Huawei, que era o início. Olha aqui, a Apple é boa, mas olha meus aparelhos também, ó. Olha como isso aqui é bom. Olha o aparelho chinês como é bom. Então olha a DJI como é boa, a DJI dos drones. Então eles vão colocando esses produtos que eles veem como bons pra face, né? Pra mianzi, pro rosto da China, pra reputação dela no mundo, e vão soltando dinheiro. Agora vamos pro outro lado. Então assim, se eu fosse olhar, a maior parte dos investimentos chineses são muito mais voltados pra geopolítica do que em si retorno financeiro. Sim. Tanto é que várias aquisições eles pagaram prêmio. Porque por algum motivo. Porque quer. Não tem porquê, né? Lógico. Aí vamos pegar assim, o outro aspecto. Poxa, mas eles investiram muito em mineração, eles investiram muito em outras coisas. A China investe muito em infraestrutura de alguns lugares do mundo todo, também não é pro retorno. Vamos pegar um exemplo. Ela tem aeroporto na Grécia, ela tem aeroporto na França, ela tem porto no Brasil. Tem porto no Brasil, tem porto na Ásia, ela tem portos em lugares que é muito assim, não, deixa que eu faço pra você. Não, mas o dinheiro, me paga depois, cara. Eu vou mandar mão de obra chinesa, porque assim, quem aceita, deixa eu mandar mão de obra chinesa, deixa eu fazer pra você, eu importo tudo, faço e vou embora. A África topa, é o que a África topou. Brasil já não topa tanto, Europa não topa, mas pelo menos a infraestrutura é deles. Como é que você fala mal de alguém que na hora que você tava ferrado comprou lá o porto, te deu dinheiro e injetou no país? Então ela vai comprando esses investimentos na Europa em caminhos específicos de países que não podem mais falar mal dela. Então repara que 15 anos atrás, quantos outros países da União Europeia falavam mal, criticavam a China, e hoje já não tem mais isso. Todo mundo é neutro. Você não vê ninguém martelando a China igual antes.
Ah, porque os tempos mudaram. Não, porque ela foi... Ficou importante, pô. Ela ficou importante, mas ela foi colocando as teias assim em volta, com uma samambaia ali. Cara, isso aqui é meio. Calma aí, pô, amigão. Comprei isso aqui, te ajudei. Pô, não vai falar isso. E ela tem argumentos pra falar. Então tem muitos investimentos em infraestrutura, em empresas que também são voltados, não pra marca, como eu disse, a marca China, mas pra domínio político de algumas regiões que ela vê estratégia. Principalmente, poxa, aqui é uma rota importante de transporte. Eu tenho que fazer isso. Você vê que a China foi o único país que negociava com o Irã. Verdade. Era o maior E importador. ninguém conseguia. Maior importador Irã de precisava de petróleo. dólar pra financiar a guerra, a China precisava de petróleo, então assim, só o meu navio vai passar. Ninguém vai encher o saco e é isso. Estados Unidos vai bater de frente e atirar num navio? Não vai também. Então, E assim, a China também não quer, né? Isso. eles são os únicos que fizeram isso. E aí o terceiro ponto. Eles sabem que eles não são autossuficientes em petróleo. Então essa busca por novas fontes de energia começou já lá atrás. Sim. Aí você pode... Pra mim, ou que as pessoas pensam, esse é o motivo que eles fazem carros elétricos, esse é o motivo que eles estão buscando energia sustentável. E sendo bem sincero, eu acho que não. Essa é uma ótima maneira de você criar uma nova economia dentro do país. Era um país que tudo dependia de petróleo e tá mudando a economia, empregos, produção, cadeia produtiva, pro elétrico. Pega Shenzhen, a frota inteira de ônibus elétrico, táxi elétrico. A maioria das cidades em si estão migrando o transporte público para isso. E é engraçado, né? Porque você vê que é realmente uma estratégia de plano de governo. Porque não adianta nada você ter o carro elétrico e queimar carvão para produzir energia, né? É. Não faz muito Só que você concorda que tá gerando emprego pra cacete, você tá dando, então, assim, até que ponto que se dane o carvão. Sim. Então eu vou dar um exemplo, faz tempo isso, mas quando a China ia receber algum país, lá, algum jogo universitário que ia ter na cidade de Shenzhen, e aí tava aquela onda de reciclagem. Lixeira azul, lixeira verde. Aí tava escrito assim, reciclável, não reciclável. Então se eu olhasse a lixeira por esse ângulo, reciclável, não reciclável. Só que se eu isse atrás da lixeira, Tá me invertido. reciclável, tava a mesma ordem, reciclado, reciclável, tava ao contrário. Ou seja, podia jogar em O qualquer lugar. objetivo não era a reciclagem. Era- O objetivo é o que os outros pensam que a China faz sobre os produtos reciclados. Então, muitas das coisas que eles fazem é muito mais voltado pro Mendes, pra reputação, pro Face, que é muito importante pros negócios. Você não quebrar o Face de ninguém, você não... Isso, cara, é uma dica de ouro se você tá negociando com o chinês. Você Da levantar a bola do cara. Da mesma maneira que ele não fala não pra você, a nosso jeito, que a gente quer ser muito pragmático, bater na mesa, cara, você destrói. Você perdeu o deal se você fala isso pra um chefe de uma corporação E aí, chinesa. como é que você pode, numa negociação, Porque você levantar fez o o Face? Meizi dele, né? Desfez o... Ele, Como é que você usa, então? Como é que você levanta a bola? Aí eu vou falar assim, cara, trata o cara como se ele fosse um rockstar e chega numa reunião e fala, cara, esse aqui é o Jiang, olha só o Jiang. Pô, o Jiang é o cara que mais manja disso daqui. Vejo tal empresa, legal. Aí os caras, ó, Jiang, tipo, ele precisa disso de um pouco. Quando ele falar, todo mundo fica quieto, não pega o celular, presta atenção. Quando for falar assim, Jiang, o que você quer fazer? Puta dica mesmo. O que você quer fazer? Ah, tal, não, vou te levar lá, cara. Leva ele, busca ele no aeroporto, leva ele pra casa. Então essa é a hora de você gastar mais energia social que você nunca gastou antes. Porque primeiro, esse cara vai vir aqui, ele vai ficar aqui no máximo uma semana. Sim. Você vai dizer, vai, 10 dias. Então trata esses 10 dias como se o cara fosse a pessoa mais especial. Eles estão acostumados a fazer isso. E ele vai te devolver um tratamento igual quando você for pra lá. Existe uma reciprocidade. Mas aqui, às vezes, o chinês tá chegando, manda o Uber buscar. Não. Não, é não, você não, ir não, lá. não. Se for um cara importante, for um decisor, ou até uma pessoa que pode influenciar o seu decisor, eu recomendaria você botar a bola do cara lá em cima. Explica como pra gente aqui a relação do chinês com o número 8 e o que é o Hongbao, que eu não sei pronunciar, mas seria Falou o certo. envelope vermelho. Existem dois números que eles gostam, né? Que é até engraçado, dá pra você ver se um chinês tem muito dinheiro ou um hongkonês tem muito dinheiro pela placa de carro É verdade. ou pelo número de telefone. Vale mais, né? Então assim, o mais caro é o 8, porque o 8 ele remete à palavra fortuna. Então assim, não parece tanto quando for falar pra gente aqui, mas a palavra, o 8 em chinês é ba e fortuna em chinês é fa. Então ba parece fa. Aí você vai falar, não tem nada a ver, mas lembra um pouco. Então eles gostam muito do 8. Quanto mais ba, quanto mais isso tiver no número, mais caro. E o 6, que é o liu, também é muito bom. Então 6 e 8 são os números caros, né? Vamos falar assim. E aí tem um número ruim, que é o número 4. Então o 4, por quê? 4, o número 4 é si, e si é morte. Então pra gente parece igual, né? Mas tem uma diferença assim. Então você vai nos elevadores, é assim, 1, 2, 3, 3A, 5. 6, 7, 8, aí tem 13, 13A, 15. Então eles sempre pulam um número. A maioria dos prédios, quase nenhum tem. Na China, em continental, assim, quase nenhum lugar você não vai ver esse número 4, né? Então evitem
dar coisas 4 e gosta no número 8 pra eles. 8 coisinhas, vai dar um presente, dá 8 tal, vai dar uma fruta, 8 frutas, ou 6, tenta associar isso que eles vão gostar que você fez uma associação chinesa, né? E o hongbao, ele é o envelope vermelho. A gente brincou aqui, brincou não, né? Mas é real que a religião dos chineses é o dinheiro. No Ano Novo Chinês, ao invés de falar Happy New Year, que eles também falam, se fosse traduzir literal, também tem, que o Ano Novo lunar, que muda a cada ano, eles têm uma outra palavra que eles falam mais, que é o Gongxi Fatsai. Gongxi é te desejo. Fatsai, Fa é o mesmo que eu falei que Ba parece com Fa, lembra? Fatsai, te desejo fortuna financeira. Então assim, a palavra que você fala pra alguém no Ano Novo é, eu te desejo que você fique rico. Esse é o desejo. E a gente fala isso geralmente dando um hongbao. Quem dá hongbao pra quem? Quem é mais velho. Então quem é mais velho vai dar pro mais novo. Quem é chefe vai dar pros subordinados. Quem casou vai dar pra quem ainda não casou. Então meio que essa é uma regra implícita, assim, que se você for meu chefe, vai chegar no Novo Chinês, você vai ter que me dar um hongbao. E é totalmente... A etiqueta não permite que você abra o hongbao e veja quanto tem dentro. Da mesma maneira, isso vale pra presente. Então, se você dá um presente pra um chinês e ele não abrir, é normal. Ah, verdade. Então, você, trouxe pra você, obrigado, ele vai guardar. Aí você fala, pô, você não vai abrir? A gente quer que a gente abrir, quer ver a reação, né? Aí você pode até falar, não, pode abrir. No Brasil, a gente abre os presentes, vê o que você acha. Mas não é costume dos chineses fazerem isso. Eles vão guardar o presente da mesma maneira. Você vai ganhar um hongbao, você vai guardar, vai falar muito obrigado, e depois você vai ver quanto ele te deu. Depois você vai xingar, falar, que mesquinho, ou você vai elogiar, falando, caramba, quanto dinheiro. Sim. Então, é a época que os chefes dão bônus pros colaboradores. Então, assim, não existe 13º, mas essa é a época que lá no Ano Novo Chinês é obrigatório praticamente. Não tem como um chefe, se a empresa foi ok, ele tem que dar um hongbao, que é o que eu vou levar esse dinheiro, provavelmente vou guardar tudo, porque eles guardam, ou eu vou levar pra minha hometown, né, pra minha cidade, porque eu vou passar com a minha família e vou acabar usando aquele dinheiro lá. E se recusa hongbao? Não dá pra se recusar hongbao. Nem presente. Você pega, fala... Porque assim, se você recusar qualquer coisa, eles vão falar, não, pega, vai ficar uma briga, assim, né? E até uma dica legal pra quando você for comer com um chinês ou jantar com um chinês, paga a conta toda. Não existe o conceito de dividir, a não ser que ele já seja seu amigo, seu próximo, muito próximo, e ele já conviva um tempo aqui. Se não, cara, sai na frente e paga a conta. Porque você vai ver muitas vezes, até se você vai na China com almoço com alguns fornecedores ou clientes, vai ter uma briga em quem paga a conta. E é briga mesmo, um empurra o garçom, eles falam, não, dá licença. Tem esse teatro tem que existir. Então, se um chinês for, não, eu pago, você vai ver que ele vai tentar puxar o cartão, você fala, não. Aí vai falar, eu insisto. Não. E aqui no Brasil, se alguém insiste 2 vezes, a gente fica quieto, tá bom, paga aí. Por respeito, né? Fala, você quer tanto. Então, assim, você não deixa. Então, assim, se tivesse duelo de contas com o seu chinês, se ele for seu cliente ou seu fornecedor, ele vai insistir, mas paga do mesmo jeito. Não deixa ele pagar nada aqui. E vamos falar um pouco de Guanxi, que é a maneira que o chinês começa a se relacionar com você e a importância de jantar, visitas à matriz, participar de WeChats, beber junto, a gente ouve muitas histórias disso. Explica um pouquinho pra quem vai ter a oportunidade de negociar com o chinês, o que é isso e como é que o chinês cria relacionamento. O Guanxi, ele não tem muito a ver com, assim, a negociação direta. Sim. Se fosse traduzir Guanxi, ele é a sua rede de relacionamento. No passado, eu diria, 30, 40 anos atrás, as redes de relacionamento únicas que a gente tinha no Brasil era assim, maçonaria, o Rotary, Lions Club, alguns clubes fechados, né? Hoje, existem vários clubes de negócios, inclusive que a gente faz parte, né, do clube, que representa um pouco esses clubes de negócio, o nosso Guanxi. Então, o network, que hoje é uma palavra tão popularizada, que a gente usa tanto, que chegou nos últimos 25 anos, eu diria, não é uma palavra que a gente usa há muito tempo em massa, né? É uma coisa que já existe na China, assim, séculos. Então, eles já usam essa rede de contato há muito tempo. E eu dou preferência para fazer negócio dentro dessa rede. Porque sei que se eu ajudar meu amigo aqui, ele vai me ajudar depois. E aí essa rede, ela é meio que fechada e ela pode se expandindo conforme você tem. Então, o conceito de Guanxi é esse, de manter uma boa rede de relacionamento. Não tem muito a ver com a parte de bebê, mas vamos falar da parte de bebê. E qual que é a importância disso se você está fazendo uma negociação com o chinês? Ou se você já está se integrando a sua companhia com o comprador chinês? Olha, o Guanxi não é algo que vai fazer grande... Se você pegar literal, o conceito de Guanxi não é o que vai fazer a diferença com o chinês. É muito mais o conceito de mianzi, de
face do que do guanxi. Mas o que é importante são algumas regras sociais que é importante negociar com o chinês na hora de beber. Se você pegar um chinês do norte, é muito provável que você vai ter que beber mais. Se você não for beber, você vai ter que ter uma boa desculpa pra isso, porque senão você vai ser que mariquinha, não consegue nem beber isso, né? Não é legal isso, né? Ainda mais se o chinês for um cara mais do norte que gosta de beber. Você vai ter que se acostumar e torcer pra não ficar mais bêbado antes que ele. O seu objetivo é esse. E o que é engraçado e que pode parecer cômico ficar bêbado assim, a dica é, durante esse período, não fale de trabalho. A gente tá acostumado a ir pra um happy hour e usar o happy hour pra concluir a negociação, ou aquela cláusula X, e aquela não sei o quê. Isso, né? O objetivo ali é, cara, eu tô aqui por você, tô aqui pra te conhecer, é divertido, tô aqui pra beber. E se ele puxar alguma coisa de trabalho, você fala, não, mas discute, agora você inverte a roda. Porque ele vai falar, aprendeu. Isso significa que você tá dando toda a sua energia do seu tempo livre pro chinês. A gente quer otimizar e usa o happy hour pra fechar negócio. Não é o objetivo ali. O objetivo é você se relacionar com ele. Não, tô aqui pra te conhecer, pra gente se divertir, não quer? Depois a gente fala. Ele vai falar, então se o objetivo comigo é realmente ser meu brother, não é fazer negócio comigo? Eu entendi. E aí vai começar a mudar o âmbito da relação. É muito comum na China, você primeiro fica amigo, primeiro bebe junto, primeiro faz coisas juntos, pra depois que a gente entrou num círculo de amizade real, que tá num guanxi, aí sim você começa a falar, cara, e aí? Não vamos fazer um negócio? E você, por ser meu amigo, eu não posso te falar não. Então inverte um pouco a estratégia, né? E uma coisa que a gente falou, e é muito importante se alguém tá com qualquer tipo de negócio com o chinês, entender essa cultura do chinês de não se misturar a questão dos gestores de espelho. Eles compram, geralmente, eu acho que não sei se pelo Manzi, mantém o management local, mas sempre botam um espelho chinês. Quem manda sempre no final do dia é um chinês. E como é que funciona isso culturalmente? É realmente não me misturo, mas eu quero te manter numa posição de privilégio porque você começou a empresa, a cultura vai mudar logo pra chinesa, porque de fato eles não se misturam, né? Eles nunca vão, eu não consigo ver um cenário em que eles vão confiar e deixar o brasileiro lá sozinho sem alguém. Eu, assim, de todo mundo que eu conheço, de todas as empresas que eu conheço, eles vão colocar um cara pra entender o que tá acontecendo, e a missão deste cara é justamente ficar próximo, criar laço suficiente pra levar informação pros chineses de volta, falar, cara, aqui tá fazendo assim, não, esse cara tá bom, eu não concordo, tipo, pra dar mais um report, ele vai ter as metas dele lá pra atingir, e ele meio que desenha as metas com o CEO, reduz um pouco e passa pro headquarter pra ver o que vai dar, mas eles sabem, no final das contas, que apesar de não confiar, eles não teriam a capacidade de tocar uma empresa local. Então é uma mistura entre eu deixo você fazer como é que tá, é a única maneira, eu não veria uma outra maneira, eu não teria como eles assumirem o controle e tirar todo mundo. É interessante demais isso, né? Eu vou agora pra um ping-pong aqui rápido, porque depois a gente tem umas perguntinhas da caixa. Não, a gente ficou, no fim a gente quase estourou o tempo aí já, né? Não, mas eu já reservei 2 horas, porque, cara... 18 minutos, então. A gente tem que aproveitar isso aqui, e eu sei que o seu tempo é muito escasso. Pô, você tem China Link, você tem as suas mentorias que você leva o pessoal pra China, e depois eu vou deixar você falar tudo isso pro pessoal te encontrar. De novo, eu só tenho que te agradecer, você foi muito solícito comigo, e eu não quis fazer o pedido que não fosse pessoalmente, então eu fui lá, te encontrei em Ponta Grossa, e a gente conversou. Muito obrigado de novo pelo convite. Eu vou fazer esse ping-pong pra gente poder responder as perguntas. Isso é E porque às vezes eu não faço, o pessoal faz uma pergunta que eu já perguntei durante o episódio, eles ficam bravos que eu não fiz a pergunta, mas pô, assiste o episódio inteiro, né? Então vamos lá, guanxi ou contrato? Olha, o contrato, se for fazer com chinês, vai ter que fazer em mandarim e vai ter que entender junto ali se assim, se você tá vanguardado, até um escritório, se for grande operação, pega um escritório terceiro pra auditar seu contrato em chinês e ver se ele tá válido. Guanxi te salva muito, mas o contrato em mandarim te protege de tudo que você vai precisar na corte chinesa, que é onde pode dar problema depois. Baijiu ou cachaça? Cara, baijiu é muito ruim, né? Eu nunca gostei. É um produto que eles consumiam muito em negócio, que você ficava bêbado muito rápido, que foi migrando agora pro vinho. Eles estão consumindo cada vez mais vinhos europeus, vinhos de fora. Tá ficando um pouco mais fácil de beber do que a cachaça, né? Porque o baijiu, ele se orgulha de falar, olha, isso aqui tem 53%. Pelo amor de Deus. Eu não gosto, né? Eu prefiro a cachaça, que tem umas de 40 ali, mas nada também, 2 copinhos no máximo. O chinês entende o jeitinho brasileiro? Eu acho que ninguém
ninguém entende o jeitinho brasileiro se nunca passou por ele, né? Tipo, acho que a gente tem algumas características que a gente é conhecido no mundo todo nos negócios. Você começar a fazer negócio com um gringo e falar, e se ele já trabalhou com um brasileiro antes, aí você fala um horário, eles vão te perguntar, Brazilian Time? Porque se for Brazilian Time, já é um horário maluco que a gente não é pontual, né? A gente é conhecido no mundo todo por não ser pontual. Que loucura, né? Mas eu acho que assim, não tem nada melhor que brasileiro, eu que já trabalhei com um monte de nacionalidade, como a gente é desenrolado. Então o jeitinho brasileiro pode ser pro ruim, pode ser pro bom, né? Mas trazendo o jeitinho bom, a gente acha uma solução onde ninguém tá vendo, justamente por não querer fazer o chato. A gente tá cansado de fazer isso aqui, a gente fala, e se fizesse isso? Então a gente acha soluções. Se eles descobrirem, eles gostam. Uma ou duas palavras que todo mundo que está num processo de M&A, ou óbvio, tem um negócio que é muito pro chinês comprar, deveria saber. Olha, eu diria, eu vou colocar duas juntas, que é, eu falaria da diferença cultural. Então se você quer fazer negócio com um chinês, gasta tempo pra estudar um pouquinho, gasta tempo pra estudar como eles pensam, até tudo que a gente falou aqui, e não coloque isso em plano secundário, tipo, isso daqui não é importante. Se você não fizer essas coisas, você pode perder bons negócios com eles. Por fim, a gente passou aí, eu passei pra vocês dos últimos 3 para 4 anos, todos os M&As que foram feitos no Brasil. A chinês comprando empresa no Brasil, conhecendo toda a cultura chinesa, e uma frase, por que eles estão fazendo isso? Olha, porque eles estão muito alinhados com a diretriz do partido, eles entendem que eles estão numa corrida energética, que eles precisam ser autossuficientes, eles estão correndo para não depender de petróleo, eles estão com um plano recentemente de uma nova hidrelétrica que fica perto do Tibete ali, que vai ser a maior hidrelétrica do mundo, vai ser tipo 4 vezes Itaipu, vai ser um negócio assim, então eles estão preocupados com isso, o que tem a ver com energia. E se não é energia, ele precisa de minerais e certas matérias-primas, comida, que é o que eles vão precisar para lá, para continuar a corrida de ser autossuficiente. Então, estou alinhado com as diretrizes do partido, o que seria legal? Vê lá o plano quinquenal, vê lá para onde eles estão indo, poxa, eles estão indo para essa direção, estão indo para essa diretriz de A, estão indo para estruturas que encaixam o cérebro com o corpo, estão indo com estruturas de energia limpa. Então, quais são essas diretrizes? E aí eu começo a trazer de volta para estudar melhor cada mercado. Show de bola, vamos para as perguntas aqui. Você foi para a China com menos de 20 mil reais, em algum momento você pensou, cara, isso aqui não vai dar certo, e você falou, vou embora amanhã pro Brasil? Eu acho que na nossa jornada, em alguns momentos, a gente pensa isso, pelo menos por alguns segundos, né? Aquela puta, fudeu, deu tudo errado, que merda, o que eu tô fazendo aqui? Acho que a minha maior fortaleza, o meu maior diferencial, eu não tinha plano B, porque eu não tive pai, eu não tenho nenhuma estrutura familiar, na verdade nem pai nem mãe, vamos falar assim. Pensando nisso, eu ia voltar pra onde? Então não tinha como dar errado, né? Se desse errado a empresa, eu ia ter que trabalhar mais segurança, ia ter que achar outra coisa depois. Eu acho que essa foi a maior vantagem que me deu ali, porque a primeira vez que eu voltei pro Brasil, entre aspas, de férias, mas não foi de férias, foi pra abrir um escritório, foi em 2015. Eu fui em 2009, eu fiquei 6 anos sem voltar. Porque eu falava assim, cara, se eu voltar, eu vou gastar uns 30 mil reais. Nossa, 30 mil, eu faço 3 meses de salário aqui, nem ferrando eu vou fazer isso. Então o meu desapego com qualquer outro ser humano, vamos falar assim, o meu apego com a solitude e não ter plano B foi o que me fez ser diferente lá, eu diria. Show de bola. Qual que foi a decisão de negócio mais arriscada que você tomou lá na China? Dadas as devidas proporções, eu era muito menor que hoje, né? Hoje, pra quem escuta, vai falar, que decisão ruim. Mas era eu trabalhava num cowork que cabia menor que esse estúdio de podcast aqui, talvez até o final dessa mesa. Então cabiam 3 pessoas ali, 4 pessoas espremidas. Eu tinha um sofá que cabiam 2 pessoas e eu tava recebendo um cliente que ia vir em 3. E eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou receber o cara aqui se nem sofá ele consegue sentar? São 3, não vai que eu vou ter que pegar um escritório maior. E eu troquei de escritório, paguei multa, eu rompi o contrato com o cowork que eu tinha, mobilei um escritório novo com pouco dinheiro que eu tinha ganhado nos últimos meses, apostando que eu ia fechar negócio com esse cara. Então foi uma decisão bem imprudente. Fechou. E fechei, se não for. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse feito isso, eu não teria fechado. Então, assim, dá o passo onde você não tá vendo, né? Eu acreditei que ia ser maior e fiz antes de aparecer o negócio. Qual o maior erro que você vê nos brasileiros, que os brasileiros cometem quando vão negociar? E não tô falando vender uma empresa, negociar mesmo com o chinês. Eu acho que é achar que toda a experiência que ele tem no comércio vai facilitar ele
ter boas negociações lá. E isso é o oposto. Esses pressupostos do Brasil nem sempre vão funcionar bem na China. E aí toda essa discussão cultural que a gente teve, é importante eu agora, pelo menos o pessoal assistir esse podcast, né? Ah, sim, vai ajudar bastante. E essa aqui, cara, eu deixei por último. E não fui eu que fiz essa pergunta, veio na caixinha mesmo. Se você pudesse voltar pra 2009, você se daria algum conselho? É assim, sabe aquela história que se você recebe um conselho, muda o futuro porque você já teve ele, que não dá pra você voltar e modificar, sabe? Mas eu diria que não. Eu sofri tudo que eu tinha que sofrer. Eu demorei muito pra rampar a empresa, né? Hoje, se somar todos os negócios, a gente tá falando, a gente fez 120 milhões de serviços, só que a gente fez já 80 milhões no primeiro semestre, então a gente vai fazer 160, 170 nesse ano, até 50% de crescimento por ano que a gente faz. É um colosso o negócio só em serviços. E China é 45% da receita. Então tem outros negócios que eu criei que ninguém sabe que eu tenho, vamos falar que faz parte do ecossistema, que se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho certeza que encurtaria a minha rampagem, né? Vamos falar assim, de 2009 eu comecei a negociar, mas assim, 2010 que abriu mesmo, 2010 até 15 eu bati muita cabeça por não ter experiência, eu não tinha recurso financeiro, mas eu era um empreendedor inexperiente. Não teria como eu me dar essa experiência com um conselho único quando eu cheguei, né? Eu teria que falar, cara, só segue a jornada aí, acredita que vai dar certo. Vai ter hora que vai ser complicado, mas segue. E você me deu um conselho que foi quase um triângulo, sabe aquele triângulo bem justo? Você falou o seguinte: comece seu conteúdo, abre seu Instagram, depois você fala comigo. Eu absorvi o golpe e... Mas você tá vendo, quando eu te conheci, você é carismático pra cacete, você fala bem, tá se vestindo bem, mas assim, você tinha tudo isso e você não tava mostrando pras pessoas. E eu falava, cara, tá incongruente. Ou você não é o que você tá falando, ou por que você quer esconder, que você tá se escondendo? Sim. E aí você, não sei, eu tô vendo, você é bem, né, cauteloso, meio judeu, né? Aí você foi e falou, não, vou dar espaço aí. Eu acho que você vai entrar numa nova jornada, porque você se torna uma referência. Cara. Eu não faço... quando eu tomo a decisão, tá tomado. Você vai ter paciência, mas você vai ver que já tá dando fruto. Daqui a pouco você é chamado pra coisas maiores só por causa disso. Você é chamado pra mesas que você não seria chamado por causa de um podcast. Então, assim, o que eu presencio que as pessoas conseguem com conteúdo hoje, a era disso, não tem como ficar de fora. Acho que o surf desse ano e do outro, acho que até final de 27 vai ser o assunto mais falado de como gerar valor criando conteúdo, né? E, Lincoln, onde o pessoal te encontra? Você quer falar um pouquinho dos seus negócios? Porque a gente tem uma tradição aqui. Sempre no último episódio a gente estoura uma champanhe. E eu sei que você conheceu o que é pior do mundo e hoje conhece o que é melhor e você sempre escolhe o melhor. Eu não podia deixar de não fazer a minha balaca. Nós vamos estourar uma champanhe em sua homenagem. Sem miséria, homenagem, foi, né? Sem dúvida nenhuma. E em homenagem ao término da segunda temporada do MNEzeiro, temporada Expert. Vai lá. Olha, quem quiser me encontrar, coloca deixa meu arroba aqui, Lincoln Fracari, e aí me manda uma mensagem. Eu ajudo as empresas a começar a importar, ou o empresário que quer conhecer um pouco do país que está crescendo aí, Brasil por ano, do país que tirou 800 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 50 anos, foi a maior virada de pessoas da história que saíram da miséria, um país que já passou a renda per capita do Brasil em 30%, nas grandes cidades já ganhou o dobro que o brasileiro, então vale a pena conhecer um pouquinho numa viagem, eventualmente, que você for pra lá. Lincoln Fracari no Instagram, e você também tem um canal no YouTube, né? É o mesmo nome, mesmo o cara que se digitar meu nome, ele vai achar as duas coisas lá. Bem, a canequinha é um presente pra você lembrar desse momento. Obrigado. Temos aqui agora 2 faixa preta, né? Merecido. O rapaz é fazedor de força e é bom de jiu-jitsu também. A gente treinou algumas vezes já, né? Foi campeão de wrestling, esse cara é bom. Era o que dava mais trabalho lá, que falava assim, dava muito trabalho, dava legal o nosso rola. Porque não tem energia, você tem muita energia, aí ficava lá o scramble dos dois. Eu tentando segurar e ele saindo. A gente tem que lutar com inteligência, né? Sempre. Então, a canequinha é um presente, estourar esse champanhe. Vamos. Bora lá? Bora. Só não pode furar o teto, né? Não, tem que ser com muito carinho. A gente foi num bar comemorar e o cara não queria me dar o sabre pra eu sabrar no meio do bar. Óbvio, né? Óbvio que não faz. Obrigado, Lincoln. Sucesso. A nova fase.